Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o Híbrido Renegado, parte 26. Capítulo 275. Após o retorno de Ortoren ao Novo Mundo, ele ficou ocupado com reuniões e diversos assuntos por um longo período. Foi somente em agosto do ano 1504 do calendário do Círculo Marinho que, após a chegada de Yamakaji Câncer, Straver e Saint-Iles finalmente chegaram à ilha. Ainda era o mesmo pequeno prédio de 2 andares, mas a ilha que Ortoren escolhera como seu quartel-general de almirante já começava a ganhar vida. Grandes equipes de construção estavam posicionadas por toda parte, preparando-se para construir uma base da marinha digna de um almirante e transformar gradualmente toda a ilha. Assim que Ortoren fechou a janela, o barulho da construção lá fora tornou-se um murmúrio fraco. Só então ele se sentou à sua mesa, satisfeito. Dentro de seu escritório simples, Yamakaji, Straver, Câncer e Saint-Iles permaneciam imponentes diante dele. Estava esperando por vocês há séculos. Finalmente vocês estão todos aqui. Ortoren acendeu um cigarro, sorrindo enquanto se recostava na cadeira. Ao ouvirem isso, os 4 homens falaram em uníssono, com um tom solene como se tivessem ensaiado. Pedimos desculpas por fazê-lo esperar, almirante Ben. Mas a seriedade em seus rostos rapidamente se desfez em sorrisos tímidos e divertidos. Ortoren piscou, depois riu e os repreendeu. Muito bem, muito bem. Então é isso que vocês estão fazendo comigo agora? Todos eles treinaram com Zephyr Sensei no mesmo ano e formaram um dos grupos mais unidos da época. Mesmo depois de se juntarem ao quartel-general e seguirem caminhos diferentes, especialmente Câncer, a quem Ortoren não via há anos, eles não perderam o contato de verdade. Em feriados ou ocasiões especiais, eles ainda trocavam mensagens pelo Dendemushi para colocar o papo em dia. Eu tinha uma pilha de responsabilidades para entregar, e o tempo no mar estava ruim por um tempo. É por isso que demorou tanto. Acredite, eu queria ter vindo antes, disse Câncer com um sorriso. Saint-Iles esfregou o queixo pensativamente. Lá no campo de treinamento, quando você me nocauteou com um soco, eu sabia que um dia você nos superaria. E veja só onde estamos agora. Mal fomos promovidos a vice-almirante, enquanto você já ocupa o posto de almirante. Verdadeiramente invejável. Estou aqui há séculos. Você se esqueceu que eu te convidei para jantar ontem à noite? Yamakaji riu provocando. Já fazia muito tempo que o grupo não se reunia por completo. Conversavam animadamente, compartilhavam anedotas recentes, trocavam informações confidenciais de suas respectivas divisões, e o leve constrangimento causado pelo tempo separados logo se dissipou, dando lugar a um calor familiar. Após conversarem um pouco, Ortoren apagou o cigarro e endireitou a postura. Muito bem, chega de conversa fiada. Vocês já viram as ordens de transferência. Eu os trouxe para o Novo Mundo para estabelecer 3 novas bases dos fuzileiros navais. Preciso que vocês sirvam como comandantes de base e apoiem minhas operações. Straver olhou em volta. Somos 4, e você está abrindo 3 bases. Isso significa que uma de nós vai ficar com você? Claro que não. Ortoren balançou a cabeça. O G1 também precisa de alguém para manter a posição. G1? Câncer pareceu atônito. Mas o almirante Sakazuki não é o responsável pelo G1. Você mesmo disse, ele é um almirante. Naturalmente, ele deveria se afastar do posto de G1. Agora que sou o governador do Novo Mundo, não seria apropriado que ele continuasse supervisionando o G1. Antes eu não havia designado ninguém para substituí-lo, então Sakazuki assumiu temporariamente. Mas já conversamos sobre isso. Assim que eu enviar alguém, ele passará o cargo imediatamente. Yamakaji assentiu, compreendendo. Então é assim mesmo. Momonga mencionou isso antes. Se você tivesse chegado alguns dias antes, poderia tê-lo visto. Mas ele já partiu para G12. Momonga havia partido apenas alguns dias antes. Sakazuki deixou o G12, Momonga cuidou dos últimos detalhes da transição para Ortoren e se tornou o usuário da Baku Baku no Mi do tipo para Messia. Após resolver tudo de forma impecável, ele deixou a pequena ilha decadente para trás e assumiu oficialmente seu novo papel como comandante da base G12. Resumindo, o vice-almirante Momonga havia chegado, e o G12 finalmente tinha seus céus claros e brilhantes. Agora que todos nós fomos designados para o Novo Mundo e estamos trabalhando sob o comando do nosso chefe, Ben, não será mais difícil nos encontrarmos. Disse Câncer com um sorriso. Chega disso. Dada a nossa relação, não vou impor designações. Vocês decidem entre si quem vai para o G1. Quanto aos outros, quero deixar claro. Mesmo que vocês tenham a patente de comandante de base, vocês construirão suas bases do zero. Mas com base na minha experiência com o G5, é na verdade bem simples, disse Ortoren. Yamakaji e os outros trocaram olhares. Após um instante, Saint-Iles se pronunciou. Somos todos diferentes aqui, então não vou ficar dando voltas. Entre nós, sou o mais fraco. Se estivermos falando puramente em termos de força, ir para o G1 faz mais sentido para mim, mas não tenho a experiência necessária. O Straver serviu como comandante de base no arquipélago Sabaldi, não é? Ele é bem qualificado para ocupar o G1. Então, entre nós dois, qualquer um poderia assumir esse posto. Quanto a vocês, Câncer e Yamakaji, vocês dois são os mais fortes. Vocês devem assumir as maiores responsabilidades. Yamakaji e Câncer se entreolharam e assentiram com a cabeça. Certo, nós cuidaremos da construção de 2 das bases. Straver hesitou. Saint-Iles tinha razão. Do grupo, ele era o único que havia comandado a base Sabaldi como contra-almirante, o que lhe dava experiência prática em campo. Os outros eram vice-almirantes recém-promovidos e não tinham essa experiência. Além disso, G1 era uma fortaleza politicamente sensível. Enviar Saint-Iles, que não tinha experiência, poderia causar problemas desnecessários. Ortoren acariciou o queixo, refletindo sobre a sugestão de Saint-Iles. Seu plano inicial era enviar Saint-Iles diretamente, mas Saint-Iles não estava errado. Straver era de fato mais qualificado. Enquanto Ortoren ponderava sobre isso, Straver puxou sua longa barba, cerrou os dentes e disse: vou para o G1. Como Saint-Iles disse, tenho a experiência necessária. E o G1 fica perto do Mary Geoise e do quartel-general, assim como Sabaldi. Os oficiais estão sempre vindo para inspeções. Sei como lidar com esse pessoal e estou familiarizado com esses burocratas. Vai ser mais fácil para mim do que para qualquer outra pessoa. Com Straver assumindo a responsabilidade, Saint-Iles falou novamente. Muito bem, então eu fico com a 3ª base. Ótimo. Então está decidido. Ortoren não hesitou mais. Ele finalizou a decisão, trouxe as cartas de nomeação, escreveu os nomes e as assinou. Após entregar a cada um deles os documentos de nomeação, Ortoren estendeu uma grande carta náutica sobre a mesa. Straver e os outros não se deram ao trabalho
trabalho de revisar seus trabalhos. Eles os guardaram nos bolsos e seguiram em frente para estudar o mapa. Aqui, aqui e aqui, disse Ortoren, apontando para 3 áreas circuladas em vermelho. Reconstruiremos a antiga base G14, destruída por piratas, construiremos a recém-designada base G7 e restauraremos a G3. Escolha o local que preferir. Além da G14, que já havia sido uma base dos fuzileiros navais no Novo Mundo antes de ser abandonada, as outras 2 eram instalações completamente novas, escolhidas com base no alcance operacional atual e no posicionamento estratégico da G5. Como os 3 eram essencialmente páginas em branco, a única diferença significativa era a localização. Yamakagi e os outros não pensaram muito nisso. Após uma breve discussão, resolveram a questão rapidamente. Yamakagi comandaria o G14. O Câncer comandaria o G7. O Saintilis comandaria o G3. Straverri comandaria G1. Ótimo. Aqui está todo o material relevante. Ortoren se abaixou, tirou uma pilha grossa de documentos e os jogou sobre a mesa. Isso inclui os padrões, estruturas e procedimentos para o estabelecimento das novas bases. Há também anotações que Momonga compilou antes de partir. Nossa experiência acumulada do G5. Espero que sejam úteis. Já solicitei 9 esquadrões de 1000 homens do quartel-general. O G1 tem efetivo mais do que suficiente, então não precisa deles. O restante de vocês receberá 3 esquadrões cada como força inicial. Assim que chegarem às suas bases, enviem relatórios sobre qualquer necessidade que tiverem. Eu os encaminharei ao quartel-general e providenciarei o envio de recursos. Assim que todos pegaram seus arquivos, Ortoren se levantou, com um toque de relutância na voz. Eu realmente gostaria de me reunir adequadamente com todos vocês, até mesmo fazer uma pequena pausa e comemorar por alguns dias. Mas o Novo Mundo não é como os outros mares. Acidentes podem acontecer a qualquer momento. Como fuzileiros navais, devemos nos pautar por padrões rigorosos. Portanto, não vamos adiar. Conto com todos vocês. Assim que Ortoren terminou, Saintilis e os outros endireitaram suas expressões, assumindo um semblante solene. Eles prestaram continência em uníssono. Sim, tudo pela justiça. Capítulo 276. Novo Mundo, Ashinozu. Ashinozu não era particularmente grande e pequena, na verdade, mas sua posição no centro do Novo Mundo a tornava vibrante e próspera. No coração da ilha erguia-se uma enorme estrutura em forma de crânio, que servia como quartel-general de Oshoku. Embora a ilha fosse amplamente reconhecida como território do grande pirata Oshoku, ele não proibia a entrada de outros piratas. Como um refúgio pirata, Ashinozu acolhia todos que desejassem se divertir, contanto que obedecessem às regras de Oshoku. Dentro da estrutura mais alta do crânio gigante, Oshoku estava no meio de uma discussão acalorada. Ele aparentava ter uns 50 anos, um homem de meia idade com um ar cortante e implacável típico de um grande pirata. Não era particularmente corpulento, nem excepcionalmente alto, pouco mais de 2 metros no máximo. Com uma constituição bem proporcionada e uma espada pendurada na cintura, estava sentado, curvado numa cadeira, com o pé apoiado num enorme barril de vinho. A irritação estampada no rosto enquanto encarava o homem sentado à sua frente. Aquele homem, em contraste, possuía uma intimidação física avassaladora, pelo menos 4 metros de altura, torso nu, músculos enormes e nodosos. Seu rosto era feroz, sua presença selvagem de uma forma completamente diferente da astúcia de Oshoku. Um enorme machado de batalha branco prateado repousava ao lado de sua mão. Não havia como confundi-lo. Este era outro gigante a bordo dos Piratas Rocks, Silver Aché. Diante de seus assentos jazia um tenente-comandante da marinha, ensanguentado e caído no chão. Sua respiração era fraca, seus ferimentos graves, mas não fatais. Claramente, esse oficial ferido era o motivo da discussão entre Oshoku e Silver Aché. Quantas vezes eu já te disse para não provocar ninguém do G5? E agora você arrasta esse homem para cá. Como diabos vamos resolver isso? Oshoku rosnou, virando um gole de bebida antes de latir para Silver Aché. Silver Aché lançou-lhe um olhar furioso. Seu desgraçado. Acha que sou um dos seus subordinados? Cuidado com o tom de voz quando fala comigo. As sobrancelhas de Oshoku se franziram, um brilho assassino reluzindo em seus olhos. Está procurando briga, Machado Prateado? Você acha que eu tenho medo de você? Machado Prateado agarrou o cabo de seu machado gigante, encarando Oshoku com hostilidade selvagem. A tensão era palpável na sala, o chão rangendo sob a pressão de suas auras em conflito. Após 3 a 5 minutos, Silver Aché soltou o machado abruptamente e coçou a cabeça, demonstrando irritação e frustração. Não é como se eu estivesse procurando encrenca. Eu estava saindo para tomar um ar e me deparei com uma frota mercante que parecia valer a pena atacar. Antes mesmo de eu fazer qualquer movimento, esse cara pula do nada e me ataca com aquela patética esgrima dele. Se ele não fosse do G5, eu o teria matado na hora. Trazê-lo de volta para você. Isso não foi o suficiente? O tenente-comandante ergueu a cabeça com dificuldade. Seu rosto magro e esquelético pouco lembrava o típico fuzileiro naval de feições fortes. Com a pele esticada sobre os ossos, ele parecia um esqueleto ambulante. Este era Tebon, o membro da unidade de Somer que havia se alistado nos fuzileiros navais 2 anos antes. Ele criou seu próprio estilo de espada vertical, ganhando o título de desmanteladores. Seu caráter era tão inflexível quanto sua técnica, um homem que desembainhava sua espada ao menor sinal de injustiça. Seus vilões. O almirante Ben vai exterminar todos vocês. Bon cuspiu as palavras entre dentes cerrados. Antes que ele pudesse terminar, uma explosão de Aki do Conquistador emanou de Oshoku, deixando-o inconsciente instantaneamente. Bon estava de férias, viajando para espairecer. Ao término de suas férias, embarcou em uma frota mercante que retornava a G5. No meio da rota, encontrou Silver Aché, que estava à caça de pilhagem. Mesmo sabendo que estava em desvantagem, Bon não se intimidou, atacou imediatamente. E ele foi derrotado em um único instante. Tic. Oshoku estalou a língua, irritado. Aquele touro enfurecido não é alguém com quem se deva mexer. Ele é só um tenente-comandante da Marinhas, zombou Silver Aché. Você acha que aquele tal de Ben vai vir atrás da gente por causa de um soldado de baixa patente? E além disso, ele nem é mais o comandante da base G5. Silver Aché fez uma pausa e, em seguida, acrescentou com crescente agressividade. Além disso, não somos fracos. Já faz tempo que não aguento mais aqueles bastardos da Marinha. Touro Celestial. Não tenho medo dele. Se for preciso, vamos acabar com toda a tripulação do G5. Aquele lugar está repleto de espólios, gente gorda e rica. Depois de esmagá-los, vamos quebrar o impasse e finalmente confrontar aquela bruxa traiçoeira
traiçoeira da Linlin de frente. Oshoku olhou para Bon, depois para Silverchair franzindo a testa. Não o matem ainda. E por agora fiquem de olhos abertos. Observem o G5 e vejam se algo muda. Embora irritado, Oshoku não podia negar que Silverchair tinha razão. Era apenas um tenente-comandante da marinha. Será que o G5 realmente iniciaria uma guerra com a Shinozu por causa de um único oficial de baixa patente? Porque se isso acontecesse, quem morresse não seria apenas um tenente-comandante. Seria guerra, uma guerra verdadeira em grande escala. Sem mencionar que o próprio Silverchair havia dito que dizimou toda aquela frota mercante sem deixar vestígios. No Novo Mundo, onde o clima era bizarro e os mares imprevisíveis, o desaparecimento de pessoas não era incomum. G5 talvez nem pensasse em investigar nessa direção. Talvez ele estivesse se preocupando demais. Você ficou bem mais tímido do que antes. Silverchair bufou, embora não se opusesse às instruções de Oshoku. Ele chamou Oshoku de covarde, mas honestamente, se ele parasse para pensar, não era ele mesmo igual. Desde o incidente com Shiki, eles estavam entrincheirados em Ashinozu há muito tempo. Sua força talvez não tivesse diminuído, mas aquela ambição feroz dos velhos tempos havia se desgastado com o tempo. Silverchair, graças à sua personalidade rude e explosiva, ainda sentia ocasionalmente uma vontade de lutar, mas Oshoku, ele só se importava em manter seu pequeno pedaço de território. Segundo ele, a paciência era o plano. O Novo Mundo podia parecer estável agora, mas todas as figuras importantes ali transbordavam ambição. Um dia, todas perderiam a paciência. E quando o caos retornasse ao Novo Mundo, quando a guerra pelo trono recomeçasse, essa seria a chance de Ashinozu ascender mais uma vez. Entretanto, na base de fuzileiros navais G5, no escritório do contra-almirante Sommer, do quartel-general da Marinha, ele encarava a lista de presença em suas mãos. Ainda sem sinal do bom? Ele está desaparecido há 7 dias. Sommer apertou 3 charutos entre os dentes, a fumaça densa ao redor da cabeça, tornando impossível para o subordinado sentado à sua frente ver sua expressão. Mesmo assim, sua voz já era grave. Sommer adorava o ambiente do G5. Ele também era o tipo de fuzileiro naval que valorizava profundamente seus subordinados. E Bon era o tenente-comandante mais promissor sob seu comando, alguém em quem Sommer depositava grandes esperanças. Ele acreditava que se Bon tivesse mais alguns anos para crescer, sua promoção a oficial superior estaria praticamente garantida. E agora? O homem saiu de licença e desapareceu. Isso deixou Sommer extremamente irritado. Algo naquela situação parecia errado. Ele conhecia Bon bem. O homem era rigidamente ereto, uma linha reta em forma de ser humano, e isso significava que ele também era rigidamente disciplinado. Desaparecido por 7 dias? Impossível. Ele nunca chegava atrasado. Sem novidades, respondeu o oficial da marinha à sua frente com a voz trêmula. Sommer assentiu com a cabeça e se virou para um armário em seu escritório. Abrindo, ele alcançou um compartimento secreto e retirou uma lista. Ao virá-la, revelou várias folhas de vivricards. Sommer havia criado vivricards para muitos de seus subordinados. Somente oficiais com patente de capitão ou superior recebiam esse privilégio, é claro. Olhando para o vivricard de Bon, meio queimado, Sommer soltou um suspiro silencioso. 7 dias. Dei-lhe 7 dias. E ele ainda não entrou em contato conosco. Parece que ele se deparou com algo que não consegue resolver sozinho. 7 dias antes, no primeiro dia em que Bon não retornou para dar notícias, Sommer verificou o vivricards e percebeu que algo estava errado. Mas ele não entrou em pânico. O Novo Mundo era perigoso. Problemas eram normais. Considerando o talento de Bon, Sommer decidiu dar-lhe tempo para ver se ele conseguiria resolver o problema sozinho e restabelecer o contato. Mas agora, uma semana inteira havia se passado. Sommer podia concluir com segurança que qualquer coisa que Bon tivesse enfrentado estava além de sua capacidade. Quero saber quem neste novo mundo pensa que pode encostar um dedo num fuzileiro naval do G5. Sommer fechou a lista com um estalo, levantou-se e pegou seu casaco da justiça no cabide, colocando sobre os ombros. Vamos reportar isso ao vice-almirante Isho. Capítulo 277. 2 semanas depois, o Novo Mundo, quartel-general do almirante em Ortoren. Dentro do escritório de Ortoren, Gion estava ocupado se exibindo. Candidata a almirante, entendeu? Isso significa que se algo acontecer com Sakazuki ou Kuzan, eu posso assumir o cargo e me tornar almirante imediatamente. Ela sacudiu as borlas de flores em seu ombro, olhando para Ortoren com um sorriso levemente provocativo. Ela tinha acabado de voltar do quartel-general da Marinha hoje, tendo recebido oficialmente o status de candidata a almirante. Ortoren olhou para ela divertido e disse, incrível, incrível, você é realmente algo especial. Que tipo de reação é essa? Gion lançou-lhe um olhar fulminante, mas ela não continuou a ostentar seu novo título. Em vez disso, acrescentou, há mais uma coisa. Eu me tornei uma usuária de Akuma no Mi. Ortoren ficou genuinamente surpreso desta vez. Por que você não me disse antes? Eu queria voltar e te surpreender, disse Gion com um sorriso alegre. Você comeu aquela fruta zoomítica? Perguntou Ortoren imediatamente. Gion balançou a cabeça e sorriu. Se eu quisesse ser uma usuária de Zoan, teria comido uma há muito tempo. Por que esperar até agora? Eu não te disse antes. Eu queria uma Akuma no Mi que complementasse minha esgrima. O motivo de eu ter ficado tanto tempo no quartel-general foi porque Tsuru-san me ajudou a encontrar uma habilidade adequada. O transporte levou um tempo. Enquanto falava, Gion tirou uma Akuma no Mi de sua pequena bolsa. Era a mesma que Ortoren lhe dera antes, a zoomítica dragão rosa, a Akuma no Mi artificial do Dr. Vegapunk. Aqui, devolva para você. Guarde para alguém que precise mais. Você é um almirante agora. Ouvi dizer que Yamakaji e os outros já se juntaram a você, certo? Você pode usá-la como recompensa para eles no futuro. Gion colocou a Akuma no Mi sobre a mesa. Na verdade, ela se sentiu um pouco relutante. Afinal, era um presente de Ortoren. Mas ela tocou a compira que pendia em sua cintura, o cabo adornado com uma borla. Um presente era o suficiente. Uma Akuma no Mi como essa era melhor usada para aumentar a força geral. Deixá-la com ela seria apenas deixá-la acumular poeira. Ortoren não se preocupou com formalidades. Guardou a fruta e perguntou com clara curiosidade. Então, que habilidade você comeu? Os lábios de Gion se curvaram em um sorriso confiante. Ela ergueu a mão e a moveu no ar. Uma rajada de vento surgiu na ponta de seus dedos, invisível e intangível, porém assustadoramente afiada. Com um leve movimento, cortou o canto da mesa de Ortoren, destruindo-a completamente. Para Messia Kama Kama no Mi, disse Gion, arqueando uma sobrancelha. Ortoren encarou o canto cortado da escrivaninha com o rosto contraído. Ei,
Essa escrivaninha é novinha em folha. Madeira genuína da piscina do dragão. Você tem ideia de quanto custou? 6 milhões de belis. Gion congelou, o constrangimento se espalhando por seu rosto. Eu não queria. Orthorin não estava realmente zangado. Vendo o olhar arrependido dela, balançou a cabeça. Esquece. Foi saqueado de Mary Geoise mesmo. Isso mesmo. A escrivaninha fazia parte dos bens que Dragon havia vendido. Depois de passar pelas mãos de Orthorin, ele transferiu tudo que era útil para seu próprio escritório, já que o lugar estava muito vazio. Não apenas esta mesa. Algumas das decorações do escritório que pareciam discretas, e até mesmo a estante atrás dele, eram verdadeiros tesouros. Coleções particulares dos grandes nobres de Mary Geoise. Desfalque e corrupção descarados, sem dúvida. Mas pensando bem, quando se trata de um almirante, será que isso pode mesmo ser chamado de ganância? Afinal, somente em um ambiente de trabalho confortável e de alta qualidade um almirante pode se dedicar plenamente, lidar com assuntos mais críticos e contribuir para a justiça, certo? Deixando de lado a questão da mesa, Orthorin tinha alguma lembrança da habilidade de Gion. Na história original, esse poder pertencia a um ninguém insignificante do Mar do Leste. Como ele havia parado nas mãos de Gion antes do tempo era um mistério. Aquele Zé Ninguém só havia desenvolvido a habilidade de uma forma muito rudimentar, sem nunca demonstrar nada impressionante. Mas Gion já era um grande espadachim. Combinada com essa habilidade, o resultado seria aterrador. Essa habilidade é extremamente rara. Poderíamos chamá-la de paramecia especial. Ela não consegue se elementalizar, mas é suficientemente próxima para ser considerada meiologia, disse Gion, contente. Já consigo invocar ventos violentos e transformá-los em golpes afiados como navalhas. Resumindo, ainda não a desenvolvi muito, mas já aumentou bastante minha força. Os ventos que ela conseguia invocar naquele momento não eram particularmente poderosos. Faltava-lhes a presença avassaladora e devastadora típica de uma usuária de logia, e apenas permaneciam ao redor de seu corpo. Mas isso se devia simplesmente ao fato de a habilidade ainda não estar totalmente desenvolvida. Gion estava convencida de que se um dia conseguisse despertar esse poder, seria absolutamente aterrorizante. Enquanto os dois conversavam, alguém bateu na porta do escritório. Orthorin atendeu e uma bela tenente-comandante da marinha, com longos cabelos rosa e um ar jovial, entrou. Essa pessoa era ninguém menos que a atual secretária de Orthorin, a tenente-comandante da marinha Ina. Quando Ina viu Gion, seus olhos brilharam como se tivesse acabado de conhecer seu ídolo. Ela estava prestes a puxar conversa quando de repente se lembrou do motivo de estar ali. Era um assunto oficial. Almirante. Ina se pôs em posição de sentido e prestou continência. O comandante Ishu do G5 enviou um relatório. Por favor, dê uma olhada. Orthorin assentiu com a cabeça, pegou o relatório e disse casualmente: o que aconteceu desta vez? Após ler algumas linhas, suas sobrancelhas se franziram levemente. Bom, subordinado do Sommer, certo? Eu realmente não tinha prestado muita atenção nele antes. Nas últimas 2 semanas, o G5 já havia conduzido uma investigação e emitido certos pareceres com base nas indicações do Vivricard. Para ser honesto, o desaparecimento de um tenente-comandante da Marinha não era algo que precisasse chegar aos ouvidos de Orthorin. Ele era um almirante da Marinha. Se tivesse que lidar pessoalmente com cada assunto trivial como esse, nunca teria um momento de descanso. Mas essa situação era realmente especial. Após alguma investigação, Ishu descobriu que o tenente-comandante Bom provavelmente estava detido em Ashinozu. Normalmente, mesmo a essa altura, não haveria necessidade de incomodar Orthorin. Mas Ishu não era Sommer. Ele estava plenamente ciente dos planos mais amplos de Orthorin e sabia que Orthorin já estava se preparando para atacar Ashinozu. Agora, uma desculpa perfeita havia sido apresentada. Assim que a investigação foi concluída, Ishu relatou o assunto diretamente a Orthorin. Ei, depois de ler o relatório, Orthorin soltou uma risada selvagem. Eu já estava planejando atacar Ashinozu assim que você voltasse. Ainda estava pensando em qual desculpa usar, e agora aquele desgraçado do Oshoku me deu uma. Ele tem muita audácia, mexendo com meus homens e prendendo-os em Ashinozu. Será que ele está tentando me provocar? Após descarregar sua raiva em Oshoku, Orthorin se virou para Ina. Faça os preparativos. Ordene que Tokikaki retorne e mantenha a posição aqui. Depois, prepare os navios. Vou para G5. Entre os muitos vice-almirantes de Orthorin, Tokikaki era um dos poucos que não havia recebido a designação de comandante de base. Parte disso se devia ao fato de ele não ter interesse nesse tipo de trabalho. Afinal, ele havia adquirido alguns maus hábitos de Garp e agora preferia agir como um executor durão e sem restrições. Mais importante ainda, Orthorin precisava de alguém capaz de manter as coisas sob controle enquanto ele estivesse ausente. Assim que Orthorin partisse, Tokikaki ficaria para trás para estabilizar a retaguarda e evitar quaisquer problemas maiores. Na prática, Tokikaki passou a servir como ajudante direto de Orthorin, substituindo o cargo que Momonga costumava desempenhar. Antigamente, sempre que Orthorin se ausentava, Momonga assumia suas funções. Ina imediatamente fez uma saudação militar. Sim, em nome da justiça. Sem sequer dirigir uma palavra ao seu ídolo, Gion, ela se virou e saiu do escritório para transmitir as ordens. Orthorin recolheu os documentos em sua mesa, jogou o relatório no triturador e se levantou. Gion naturalmente estendeu a mão até o cabide, pegou a capa de almirante de Orthorin e a colocou sobre os ombros com uma facilidade impressionante. Não tínhamos combinado antes de agir em conjunto com Kaido? Perguntou ela. Precisamos informá-los? Isso foi antes. Os planos mudam, respondeu Orthorin sem hesitar. Naquela época eu era apenas o comandante da base G5. Agora sou um almirante supervisionando o novo mundo. Não há mais necessidade de agir junto com Kaido. Isso só tornaria as coisas mais difíceis depois. Mesmo assim vou avisá-los. Que se preparem e bloqueiem as águas atrás de Ashinozu para que Oshoku não descubra isso e fuja. No passado ele fora o cão raivoso do G5, agindo sem restrições. O G5 operava fora dos regulamentos normais de qualquer maneira. Era uma unidade da marinha excepcionalmente especial, então cooperar com Kaido para caçar Oshoku não havia sido um problema. Mas agora ele era um almirante da marinha. Fazer sua primeira grande jogada após assumir o cargo, aliando-se a Kaido para lidar com um grande pirata, seria constrangedor, e as consequências seriam problemáticas. Não havia necessidade disso. Além disso, Oshoku e Silverach não passavam de 2 cães encurralados em Ashinozu. Orthorin não os considerava oponentes dignos. Eles podem ser fortes, mas Orthorin era um almirante da marinha, e não faltavam pessoas capazes sob seu comando. Com figuras poderosas como Gion e Ishu, além dele próprio no centro como um almirante, como poderiam falhar em derrotar 2 cães derrotados?
Capítulo 278. Novo mundo, Ashinozu. O tempo hoje estava excelente. O mar estava calmo e a luz do sol banhava tudo com um calor agradável. No porto, inúmeros navios piratas estavam amontoados. Nos cais, 2 grupos de piratas brigavam, cercados por uma grande multidão de espectadores que gritavam e torciam, temendo que a luta não fosse emocionante o suficiente. Essa era a vida cotidiana em Ashinozu, uma terra sem lei, um paraíso pirata caótico. Não muito longe das docas, no terraço de um pequeno prédio de 2 andares, uma fogueira ardia enquanto um grupo de pessoas fazia um churrasco. Shanks, o ruivo, estava sentado na beira do telhado, segurando uma garrafa de bebida Mar do Oeste pela metade. Observando os piratas lutando lá embaixo, ele sorriu. Este lugar está realmente cheio de energia. Isso mesmo. Os piratas que estavam festejando no telhado eram ninguém menos que os piratas do ruivo. Ben Beckman, com um cigarro entre os lábios e um espeto de carne recém-grelhada na mão, caminhou até Shanks e sentou-se ao lado dele na beira do telhado. Depois desta refeição, faremos nossa jogada? Perguntou ele. Sim. Shanks assentiu com entusiasmo. Assim que terminarmos de comer, vamos dar uma surra no Oshoku. Parece que você está ficando um pouco impaciente, disse Beckman, mastigando a carne pensativamente. Shanks tomou um gole de sua bebida e suspirou, impotente. Não temos escolha. Se quisermos construir uma reputação no novo mundo, só podemos enfrentar alguns deles. Ortorin é alguém que não podemos nos dar ao luxo de provocar. O mesmo vale para os piratas da Big Mom. Isso nos deixa com os piratas das feras, os piratas do Barba Branca e o grupo de Oshoku. Kaido é um problema, e eu não consigo derrotar o Barba Branca. Depois de analisar tudo, Oshoku é a única opção que resta. Em todo o novo mundo, apenas um punhado de piratas tinha influência suficiente. Entre eles, a facção Ashinozu de Oshoku era claramente a mais fraca. Shanks queria aproveitar o momento favorável, tornar seu nome conhecido e se estabelecer de vez no novo mundo. Foi por isso que ele escolheu Oshoku como seu alvo. Mas justamente quando Shanks e Beckman discutiam como se mudar e como organizar as coisas e Azop, que estava bebendo por perto, de repente parou. Imediatamente, ele atirou a garrafa sobre a mesa, pegou os binóculos e olhou para o mar com uma expressão tensa. Ao perceber a mudança, Shanks franziu a testa. Yazop, o que é isso? Parece a marinha. Yazop disse, hesitante a princípio. Após alguns segundos de observação cuidadosa, sua expressão mudou drasticamente. Droga, é real. Uma frota do G5. O quê? Shanks pulou de pé. Eles estão vindo para cá? Quantos navios? Parece que estão vindo direto para cá. Deixe-me contar. 1, 2, 3. Droga, 16 navios de guerra. É definitivamente uma frota grande, respondeu Yazop rapidamente. Shanks estava tenso, mas depois de um instante, soltou um longo suspiro. Quase me esqueci. Ortorin agora é um almirante da marinha, não mais o comandante da base G5. Ele não deveria estar aqui, certo? Após observar por mais algum tempo, Yazop balançou a cabeça em sinal de incerteza. Não vejo nenhum oficial de alta patente da marinha nos navios, então não posso confirmar se Ortorin está lá. Mas eles definitivamente estão aqui para causar problemas em Ashinozu. O que fazemos? Shanks olhou para Beckman, claramente buscando sua opinião. Beckman pensou por um instante antes de falar. Primeira opção, partimos agora mesmo. Isso se encaixa na nossa abordagem usual ao lidar com o G5. Evitar o confronto direto e observar o espetáculo de longe. Segunda opção, aproveitar o caos. Oshoku e o G5 podem entrar em conflito. Eles podem não chegar a lutar, mas se lutarem, ambos os lados sofrerão perdas. Podemos nos beneficiar disso, embora isso possa significar encontrar aquele monstro, Ortorin. Shanks escutou com uma expressão dividida, mas ele não era do tipo que hesitava por muito tempo. Após uma breve pausa, seu olhar endureceu. Esteja Ortorin aqui ou não, mesmo que esteja, as coisas não são mais as mesmas. Se quisermos nos manter firmes no novo mundo, não podemos continuar fugindo de sua sombra para sempre. Não acredito que com a minha força atual, ele ainda consiga quebrar meu braço tão facilmente. Shanks sentia que havia evitado Ortorin por tempo demais. Agora, acontecesse o que acontecesse, ele havia se tornado mais forte. Estava confiante em sua força. Caso contrário, não teria vindo a Ashinozu com a intenção de enfrentar o Shoku. Se ele ainda pensasse em fugir no momento em que o nome de Ortorin surgisse, então Ortorin realmente se tornaria uma sombra permanente em sua mente. Após refletir bastante, Shanks decidiu permanecer em Ashinozu, aguardando para ver se surgiria uma oportunidade em meio ao caos e, finalmente, encarar de frente a sombra que outrora temia. Ao verem o capitão tomar a decisão, Beckman e os outros rapidamente fizeram os preparativos. No entanto, não era uma situação em que precisassem tomar a iniciativa, então não tinham intenção de atacar primeiro. Em vez disso, mantiveram um perfil discreto e esperaram para ver como as coisas se desenrolariam. Ao mesmo tempo, o alerta de Ashinozu pareceu ter sido acionado. Nos cais do porto, as tripulações piratas que estavam brigando, junto com a multidão de espectadores. De repente ouviram alguém gritar em pânico que os fuzileiros navais estavam chegando. O pânico se espalhou instantaneamente. Todos se dispersaram, reagrupando-se em suas próprias facções. Alguns dos mais tímidos não hesitaram nem um pouco. Saltaram diretamente para seus navios, preparando-se para fugir. Mas não demorou muito para que todos vissem a verdade. A grande frota da marinha já havia se espalhado, isolando completamente as águas ao redor do porto. Vários navios piratas que tentaram escapar não foram longe antes de serem engolidos pelo intenso fogo dos canhões. Quando a fumaça se dissipou, tudo que restou flutuando no mar foram fragmentos de destroços espalhados. Esses cães raivosos do G5 continuam tão arrogantes quanto antes. Qual é o sentido de xingar aqui? Se você tem coragem, vá até lá e xingue-os na cara deles. Droga, se aqueles cães da marinha não tivessem aparecido, eu teria te matado primeiro. Não tenham medo, não entrem em pânico. Isto é Ashinozu. Oshoku-sama e Silverach-sama não são adversários fáceis. Aqueles bastardos do G5 podem nem se atrever a lutar de verdade. É isso aí. Do que temos que ter medo? Na pior das hipóteses, vamos entrar em confronto com aqueles malditos fuzileiros navais. Os piratas no porto estavam claramente exaltados por esses gritos. Um após o outro, eles rugiam alto. Como se estivessem simplesmente esperando a chegada dos fuzileiros navais para poderem se lançar em uma batalha brutal e provar o quão cruéis os piratas podiam ser. É claro que também havia alguns mais espertos que pressentiram que algo estava errado. Silenciosamente, eles recuaram para a retaguarda, usando os piratas nos cais como escudo. Dentro do edifício em forma de caveira, Oshoku também havia recebido a notícia. Ele estava parado junto à janela, observando a frota de fuzileiros navais G5
G5 que já havia cercado o porto. Droga, então eles realmente vieram, praguejou Oshoku furioso, enquanto encarava os navios distantes. Aquele tenente-comandante da marinha é filho ilegítimo de algum figurão ou algo assim? Silverache estava ao lado dele, com uma expressão igualmente sombria. Após um instante, ele ergueu seu machado de batalha sobre o ombro. Droga. Por causa de um tenente-comandante da marinha que não vale nada, eles trazem essa matilha inteira para cima da gente? Eles realmente acham que somos uns fracotes. Só o G5? Vamos lá e vamos lutar contra eles. Chefe, um subordinado pirata entrou correndo na sala, visivelmente inquieto. Chefe, os navios de guerra da marinha estão quase ao alcance de tiro. Devemos fazer algum movimento? A expressão de Oshoku escureceu ao ouvir aquilo. Eles já pararam, disse ele friamente. Parece que eles sabem exatamente até onde nossos canhões costeiros podem chegar. É claro que eles sabiam. Cada canhão que o grupo de Oshoku havia comprado no submundo era algo que a G5 conhecia muito bem. O alcance era cristalino para eles. Afinal, aquelas armas eram originalmente equipamentos da marinha aposentados. Infelizmente, essa distância estava fora do alcance das defesas costeiras de Oshoku. O que foi ainda mais lamentável é que Oshoku sabia muito bem que essa mesma distância estava dentro do alcance de tiro dos fuzileiros navais. O motivo era simples. O armamento dos navios de guerra da marinha era muito mais avançado do que qualquer coisa que essas forças improvisadas pudessem reunir. Após pensar por um momento, Oshoku pegou o Dendemushi que estava por perto e o ligou, falando com a voz baixa e grave. Fuzileiros navais, o que vocês pensam que estão fazendo? Estão tentando começar uma guerra? Após Oshoku gritar no Dendemushi, não houve resposta imediata do lado da marinha. A frota continuou fazendo pequenos ajustes ordenados, até parar completamente aos poucos. Logo em seguida, a escotilha no convés do navio almirante se abriu. Ortoren saiu de dentro, envolto no manto da justiça da marinha, ladeado por Ishu e os outros, e caminhou até a proa do convés. No instante em que Oshoku viu Ortoren, uma gota de suor frio escorreu por sua têmpora. Ele engoliu em seco e murmurou. Ei, Silverache, aquele tenente-comandante da marinha. Ele não é filho ilegítimo de Ortoren, é? Como isso é possível? Retrucou Silverache imediatamente. Aquele cara parece mais velho que o próprio Ortoren. E praguejou baixinho. Você está louco? Um tenente-comandante da marinha arrastando um almirante da marinha? Nesse momento, Ortoren iniciou sua própria transmissão, Dendemushi, e falou calmamente. Oshoku, eu sei que você está na ilha. Não vou perder tempo com palavras. Um dos meus tenentes-comandantes da marinha desapareceu perto do seu território. Ordene que seus homens deponham as armas, parem de resistir, abram o porto e permitam que meus homens desembarquem e realizem uma busca. Capítulo 279. A voz de Ortoren ecoou pelo sistema de transmissão dos navios de guerra, espalhando-se rapidamente por toda Shinozu. Os piratas na ilha mergulharam imediatamente no caos. O quê? O chefe Oshoku sequestrou alguém do G5? Espere, isso soou como um almirante. Será que vamos mesmo entrar em guerra? É o touro do céu. O que fazemos agora? No terraço do pequeno prédio de 2 andares, a expressão de Shanks se contraiu. Droga, Oshoku é mesmo tão ousado assim? Murmurou ele. Eu o subestimei seriamente. Ele realmente se atreveu a sequestrar um dos homens de Ortoren? O que vocês devem estar pensando agora, disse Beckman rapidamente, é se Ortoren realmente apareceu e se vamos conseguir entrar na disputa. Se sairmos agora com a atuação de Força Vermelha, provavelmente conseguiremos avançar se corrermos alguns riscos. Afinal, não somos o principal alvo dele. Shanks hesitou por um instante, depois balançou a cabeça negativamente. Não, esta pode ser uma boa oportunidade hoje. Uma boa oportunidade? Perguntou Yazomp de lado. Ortoren não sabe que estamos na ilha, disse Shanks com um brilho de entusiasmo nos olhos. Oshoku e Silverache estão entrincheirados em Ashinozu há anos. Parece que perderam a ambição, mas sua força não é de se desprezar. Se intervirmos no caos e ajudarmos no momento certo, podemos realmente fazer Ortoren tropeçar feio hoje. Com apenas os piratas do Ruivo, Shanks sabia que um confronto direto contra Ortoren não lhes daria muitas chances. Mas se Oshoku e Silverache entrassem na briga, então talvez, só talvez, houvesse uma chance real. Uma oportunidade como essa era rara, praticamente única na vida. Por outro lado, a expressão de Oshoku se fechou no instante em que ouviu a transmissão de Ortoren. As palavras daquele desgraçado deixaram dolorosamente claro que ele não levava a sério. Abandonem a resistência. Abram o porto. Deixem os fuzileiros navais desembarcarem e revistarem. Mesmo que aquele tenente-comandante da marinha estivesse realmente em suas mãos, uma vez descoberto, o conflito seria inevitável. E mesmo que o tenente-comandante não estivesse sob custódia deles, se ele obedecesse hoje, onde iria seu orgulho? Como ele sobreviveria no novo mundo depois disso? Rangendo os dentes, Oshoku rugiu de volta para a transmissão do Dendemushi. Seu desgraçado. Quem você pensa que eu sou? Você diz que seu homem desapareceu aqui, então ele simplesmente desapareceu? Você me manda parar de resistir, e eu devo obedecer? Se eu fizer o que você manda, onde vai parar a minha cara? No convés do navio almirante, Ortoren ouviu a resposta e curvou os lábios num sorriso irônico. Sua voz estava carregada de desprezo ao responder. Cara? O que você é? E o que eu sou? Você não passa de um pirata e ousa falar de cara na minha frente? Quer cara? Ótimo. Vou te dar agora mesmo. Assim que suas palavras foram proferidas, relâmpagos crepitaram nos cabelos de Ortoren, arcos cortando o ar com nitidez. Sua presença se elevou, relâmpagos radiantes condensando-se em plasma denso. Como um verme prateado, o plasma jorrou de seu corpo, enrolando-se e girando ao seu redor. Após dar várias voltas, o poder estrondoso se concentrou rapidamente ao longo do braço de Ortoren. Sem a menor hesitação, ele ergueu uma das mãos e apontou diretamente para o céu. Relâmpagos selvagens e violentos rugiram e uivaram, transformando-se em uma coluna de luz flamejante que disparou diretamente para cima. Como mencionado anteriormente, o clima em Ashinozu hoje esteve excepcionalmente agradável. A luz do sol banhava tudo abaixo, quente e suave. Mas no instante em que um relâmpago atravessou as nuvens, o céu branco e imaculado mudou instantaneamente. Num piscar de olhos, as nuvens se saturaram de relâmpagos, transformando-se em massas ondulantes de nuvens escuras de tempestade. A uma velocidade muito além dos padrões naturais, elas se espalharam em poucos instantes, engolindo Ashinozu e os mares ao redor por completo. Nuvens escuras pressionavam o chão como um cerco. Um relâmpago brilhou. Um trovão rugiu. Isso é. Na ilha, Shanks observou a cena se desenrolar, sentindo o poder aterrador que emanava das nuvens. Sua expressão tornou-se visivelmente sombria. Touro do céu.
Beckman reconheceu o movimento instantaneamente. Afinal, essa era a técnica característica de Ortoren. Yazop engoliu em seco com a voz tensa. Habilidades logia realmente destroem o céu e a terra num piscar de olhos. Hoje finalmente vi isso com meus próprios olhos. Num instante, o clima em toda a região marítima foi alterado à força. Aquela presença avassaladora por si só era suficiente para deixar o couro cabeludo dormente. Dessa vez, os piratas da ilha entraram em pânico de verdade. Um a um fugiram em meio ao caos, se espremendo desesperadamente em prédios próximos, como se paredes e telhados pudessem lhes dar alguma sensação de segurança. Se você quer prestígio, então pegue primeiro meu touro do céu. Ortoren esboçou um sorriso selvagem enquanto raios se acumulavam em sua mão, crepitando violentamente. A coluna de luz que havia perfurado o céu agora se transformava em uma corrente de raios, enrolando-se em seu braço e ligando-o diretamente aos céus. Então, como se estivesse puxando rédeas, Ortoren deu um puxão brusco no braço para baixo, rompendo a corrente de raios. No instante em que se rompeu, um colossal touro trovejante começou a tomar forma dentro das nuvens, seu tamanho rivalizando com o próprio Ashinozu. A cada relâmpago, sua forma maciça e imponente tornava-se vagamente visível em meio às densas nuvens negras. Ela arrastava os cascos no chão como se estivesse acumulando energia, e então soltava um rugido furioso. Naquele instante pareceu que todos, do outro lado do mar, ouviram aquele rugido ecoar em seus ouvidos. Seu ímpeto atingiu o ápice. Com uma pisada violenta, o touro trovejante irrompeu das nuvens. Do alto, como um castigo divino descendo dos céus, investiu diretamente contra Ashinozu. Em outro navio de guerra, Somer e Ina estavam lado a lado. Ina encarava o touro trovejante que se aproximava da ilha, com incredulidade estampada no rosto. Então esse é o touro do céu. Mesmo de tão longe, você consegue sentir o poder de destruir tudo, disse ela maravilhada. A força de Ben-sama é aterradora. Somer observava atentamente, com os olhos brilhando de excitação e fervor. O touro celestial, um ataque lendário que diziam ser capaz de destruir uma ilha inteira com um único golpe. Este era o verdadeiro poder de um usuário de logia. Mas após a empolgação inicial, uma sensação de frustração começou a surgir. Mesmo entre usuários de logia, havia diferenças claras. Com uma Akuma no Mi tão poderosa quanto a Goro Goro no Mi, Ben-senpai podia destruir ilhas com um único golpe. Enquanto isso, ele próprio, também usuário de logia, não chegava nem perto. A diferença era simplesmente grande demais. Quase no instante em que o touro celestial emergiu das nuvens, Oshoku sentiu a pressão esmagadora sobre ele. Sem hesitar, ele gritou por apoio. Silver Axé, ataquem juntos. Se não fizermos isso, nossa base não sobreviverá. Assim que suas palavras ecoaram, Oshoku atravessou a janela e saltou no ar. Ao mesmo tempo, a espada em sua cintura foi impulsionada por um Haki do conquistador avassalador, transformando-se em um arco cortante que rasgou o céu em direção ao touro que descia. Silver Axé também não hesitou. Ao contrário de Oshoku, ele atravessou o teto com um golpe certeiro, aterrissando no topo do prédio em forma de crânio. Nesse breve movimento, seu machado de batalha já estava revestido com Haki do conquistador, não inferior ao de Oshoku. Técnica secreta, corte que divide os céus. Um brilho carmesim reluziu nos olhos de Oshoku quando sua longa lâmina cortou o ar. O golpe pareceu dividir o próprio espaço. Envolto em um feroz Haki do conquistador, atingiu a cabeça do touro, fazendo o touro celestial oscilar brevemente. Seu corpo colossal até pareceu encolher ligeiramente. Mesmo assim, a técnica suprema de Oshoku não conseguiu detê-lo completamente. No instante seguinte, sua figura foi engolida pela avassaladora tempestade de raios. Quando Oshoku desapareceu em meio ao trovão, o touro celestial já havia alcançado o espaço acima do crânio. Silver Axé respirou fundo e brandiu seu enorme machado de batalha direto contra a cabeça da criatura. Comparada à de Oshoku, a força bruta de Silver Axé era quase absurda. Combinada com seu Haki do conquistador, ele enfrentou o touro celestial de frente, a curta distância, interrompendo sua descida à força. Por um instante, tornou-se um confronto brutal de pura força. De um telhado distante, Shanks observava o confronto, com um lampejo de espanto nos olhos. Para Messia, a Hiki no Mi é tão simples e violenta quanto possível. De fato, a habilidade do Silver Axé era brutalmente direta, força infinita e avassaladora. No navio de guerra, Ortoren riu enquanto observava a cena. Nada mal. Muitas pessoas além mar acreditavam que o touro celestial era o golpe final de Ortoren, seu trunfo mais poderoso. Mas aqueles que o acompanhavam há anos, como Ishu e os outros, sabiam a verdade. O motivo de ser confundido com seu golpe final era simples. Era espetacular, extremamente imponente e visualmente dominante. Em Marineford, por coincidência, ele havia subjugado Shiki instantaneamente diante de inúmeras testemunhas. Aqueles que não tinham a perspicácia necessária jamais perceberam que Shiki, naquele instante, havia recebido ataques de Garp, Sengoku e Ortoren simultaneamente. Além disso, a técnica em si não era particularmente complexa. Não passava de uma liberação massiva de energia logia, essencialmente igual ao vulcão meteoro de Sakazuki ou à era glacial de Kuzan. De fato, poderia destruir ilhas e abalar o mundo, mas contra verdadeiras potências, estava longe de ser imparável. Portanto, o fato de Oshoku e Silver Axé terem conseguido resistir não foi nenhuma surpresa. Se tivessem sido aniquilados instantaneamente apenas com isso, aí sim seria estranho. Qualquer um que tivesse realmente lutado contra Ortoren sabia que seu aspecto mais aterrorizante era o combate corpo a corpo. Se Barba Branca, o homem mais forte do mundo, fosse o juiz, diria que o aparentemente comum golpe infernal, punho de um golpe era 10, até 100 vezes mais brutal que o touro do céu. Após rir, Ortoren estalou os dedos casualmente. No instante seguinte, o touro do céu, ainda travando sua luta de poder com Silver Axé, detonou. Uma imensa massa de energia elétrica explodiu no ar, engolfando instantaneamente o despreparado Silver Axé. Imediatamente depois, o enorme edifício em forma de crânio foi reduzido a pó, completamente obliterado pela explosão. Daquele epicentro, violentas ondas de choque e torrentes de raios irromperam em todas as direções. Em meros instantes, a maioria das estruturas em Ashinozu foi arrasada, e inúmeras almas infelizes foram dizimadas na devastadora sequência. Canal Gameplay. Escute áudio novel.
Capítulo 280. Os relâmpagos se dissiparam, a fumaça subiu pelo ar e sob as ruínas da estrutura em forma de crânio, nas profundezas da masmorra. Uma barreira circular dourada jazia esmagada sob montes de entulho. Sob o escudo dourado, Tesouro estava meio agachado no chão, uma mão apoiada no piso e a outra sustentando o próprio ouro. Protegido sob ele estava Tebon, que havia sido aprisionado ali. Ortorin-sama é realmente pontual, disse Tesouro com uma tensão persistente. 10 minutos em ponto. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Muito antes de os fuzileiros navais cercarem a Shinozu, Tesouro já havia se infiltrado na ilha. Ele passava a maior parte do tempo realizando trabalhos internos no G5 e raramente mostrava o rosto. Então, após desembarcar na ilha, ninguém percebeu quem ele era. De acordo com o plano, a transmissão de Ortorin marcaria o início, e 10 minutos depois, o Touro do Céu destruiria toda a ilha. A tarefa de Tesouro era usar aquela transmissão para atrair a atenção de Oshoku, localizar Bon rapidamente e tirá-lo de lá. Sem um Vivre Card, isso teria sido difícil, mas com um, ficou muito mais simples. A julgar pelo resultado, a Tesouro chegou na hora certa. Do outro lado, o pequeno prédio de 2 andares perto das docas não ficava no centro da ilha, então sofreu relativamente menos danos, embora a maior parte dele ainda tivesse desabado. Shanks e os outros agora estavam escondidos entre as ruínas. Isso foi cruel, murmurou Yasop, olhando para fora. Oshoku e Silveraché não foram derrotados assim tão facilmente, foram. A outrora movimentada Shinozu foi reduzida a escombros sem fim. Provavelmente não, disse Beckman enquanto acendia outro cigarro. Esse movimento parece assustador, mas não é imparável. Se esses dois caíssem tão facilmente, seria uma piada de mau gosto. Naquele instante, com um rápido movimento brusco, uma figura surgiu no topo de um pilar de pedra despedaçado, como se tivesse se teletransportado para lá instantaneamente. Era Oshoku, e a julgar por seu estado, ele poderia ser considerado completamente ileso. Embora parecesse que ele havia sido engolido pelo touro celestial anteriormente, no último instante, Oshoku desapareceu por teletransporte, escapando por pouco do golpe devastador. Isso mesmo. O grande pirata Oshoku também possuía uma habilidade do tipo paramecia e uma poderosa, a fruta do teletransporte. Ileso, Oshoku lançou um olhar para as ruínas próximas e falou friamente. Ei, você já morreu, idiota? Não muito longe dali, em meio aos escombros, o machado de batalha estava meio enterrado entre pedras quebradas, com 2 pernas grossas para fora, como se um homem corpulento tivesse sido enterrado ali. Assim que Oshoku terminou de falar, os escombros explodiram repentinamente. Coberto de poeira e sujeira, Silveraché se arrastou para fora, agarrando seu machado de batalha e praguejando furiosamente. Malditos fuzileiros navais. Sem o menor senso de honra. Comparado ao Oshoku, Silveraché estava em situação muito pior. Estava imundo, com algumas partes chamuscadas e marcas de queimadura por todo o corpo. Mesmo assim, eram apenas ferimentos superficiais. Quando o touro celestial detonou, esse pirata de elite se protegeu com um haki poderoso. Após se levantar, Silveraché examinou os arredores. Ao ver a Shinozu reduzido a esse estado infernal, seus olhos arderam de fúria. Vou matar aquele desgraçado. Oshoku também não tinha intenção de fugir. Afinal, se Ortorin podia aparecer de repente, destruir a maior parte de sua base em um único movimento, e ele nem sequer ousasse dizer uma palavra antes de fugir, ele não teria mais rosto nos mares. Embora sempre tivesse pregado paciência e contenção, a raiva que ardia no peito de Oshoku não podia mais ser reprimida. Naquele momento, ele não conseguia se convencer a suportar mais. A bordo do navio de guerra, Ishu recebeu uma chamada Dendemushi. Após trocar algumas palavras, ele desligou. Virando-se para Ortorin, ele disse: Tesouro resgatou Bon. Podemos prosseguir. Gion esboçou um leve sorriso. Juntos? Ishu pousou a mão no punho da espada e assentiu. Eu estava prestes a... Antes que ele pudesse terminar, Ortorin levantou a mão e os interrompeu. Ei, calma aí. Agora que o homem foi resgatado, não há nada a me impedir. É raro eu encontrar 2 oponentes que realmente pareçam capazes de lutar. Deixe-me me divertir um pouco primeiro. Você vai sozinho? Ishu olhou para Ortorin com uma leve surpresa. Não é que eu duvide da sua força, mas nós também estamos ansiosos para lutar. Sou um almirante, disse Ortorin sem rodeios. Deixe-me me divertir primeiro. No instante em que terminou de falar, um relâmpago brilhou sob seus pés e sua figura desapareceu do convés do navio de guerra. Ishu suspirou e olhou para Gion. E agora? Gion, claramente indulgente com Ortorin, deu de ombros. O que mais podemos fazer? O almirante falou. Vamos apenas esperar até que ele esteja satisfeito. Ishu soltou um longo suspiro. Como fuzileiro naval, minha posição aqui pode ser questionável, mas sinceramente espero que Oshoku e o Silveraché consigam resistir por mais um tempo. Caso contrário, nem terei a chance de intervir. Rachadura. Um relâmpago cortou o ar, espalhando arcos de eletricidade. No instante seguinte, a figura de Ortorin surgiu do nada, parada não muito longe de Oshoku e Silveraché. Sob os olhares sombrios de Oshoku e Silveraché, os lábios de Ortorin se curvaram em um sorriso arrogante. Ainda preocupado em não perder a pose? Seu desgraçado. Os olhos de Machado Prateado brilharam de raiva. Ele não tinha intenção de perder tempo com palavras. Batendo o pé no chão, seu corpo enorme avançou com uma velocidade completamente desproporcional à sua compleição, alcançando Ortorin em um instante. O machado de batalha em suas mãos rasgou o ar, um estrondo sônico ecoando enquanto ele golpeava Ortorin em cheio. Ortorin reagiu com a mesma rapidez. Antes que o golpe pudesse atingir o alvo, arrancou o martelo de guerra das costas e o lançou de frente contra o machado que se aproximava. Bang! O martelo de guerra e o machado de batalha colidiram violentamente. O chão sob os 2 homens cedeu instantaneamente sob a força avassaladora. Antes mesmo que a pedra estilhaçada pudesse se levantar, a onda de choque reduziu os destroços ao redor a um pó fino. Os dois travaram os braços por um breve instante. Os olhos de Silveraché ardiam de ferocidade enquanto os músculos e veias de seus braços se contorciam e saltavam, inchando visivelmente. Então Ortorin sentiu uma onda de poder selvagem transmitida através de seu martelo de guerra. Quando se tratava de força bruta, Ortorin sempre fora orgulhoso. Por esses mares, havia muito poucos que podiam enfrentá-lo de frente. Mas agora, ele claramente havia se deparado com um deles. Só por esse breve confronto, Ortorin já podia perceber que o poder que Silveraché estava liberando não era menor do que o de sua própria mãe, a mesquinha Charlotte Linley. Ao perceber que não havia esmagado a resistência de Ortorin com um único golpe, Silveraché pareceu momentaneamente surpreso. A sensação passou rapidamente substituída por uma súbita compreensão. Há um boato de que você é filho da Linley. Parece que é verdade, disse ele. Você herdou o talento dela? Antes que Ortorin pudesse responder, Silveraché esboçou um sorriso cruel.
Mas Lilin já te contou isso? Eu sou ainda mais forte do que a força monstruosa inata dela. Mal suas palavras haviam sido pronunciadas quando, prestes a explodir com poder novamente e subjugar Orthorin de frente, a figura de Oshoku apareceu ao lado deles como um fantasma. A longa lâmina em sua mão avançou diretamente em direção ao peito de Orthorin. Idiota! Por que você está falando tanto? Mate o primeiro! Oshoku gritou. Diante da lâmina apontada diretamente para seu coração, Orthorin não demonstrou nenhuma intenção de se esquivar. Um brilho febril reluziu em seus olhos enquanto seus músculos se expandiam mais uma vez. No mesmo instante, Aki e relâmpagos irromperam, envolvendo completamente seu corpo. A lâmina de Oshoku perfurou violentamente o peito de Orthorin. Ao mesmo tempo, a força renovada do Silver Ash voltou a fluir, mas Orthorin resistiu bravamente. A lâmina primeiro perfurou a armadura de relâmpago de Orthorin, depois atingiu seu Aki, quebrando parte dele antes de tocar seus músculos peitorais. E então, algumas gotas de sangue escorreram pela borda da lâmina. Foi só isso. Um lampejo de choque brilhou nos olhos de Oshoku enquanto ele encarava a ponta de sua espada. Ela havia perfurado apenas 1 centímetro de carne antes de parar, incapaz de penetrar mais fundo. Alhalhaha! Orthorin caiu na gargalhada. Você acha que pode me matar com isso? Assim que terminou de falar, ele soltou o martelo de guerra. Sua figura brilhou como um relâmpago, movendo-se apenas meio passo para o lado. O golpe pesado e implacável do Silver Ash não conseguiu ser contido a tempo, errando Orthorin e se espatifando brutalmente no chão ao seu lado. Naquele breve instante de deslocamento, Orthorin já estava bem em frente a Silver Ash. Embora fosse claramente mais baixo, sua presença agora o subjugava completamente. Relâmpagos deslumbrantes se acumularam ao alcance de Orthorin. Fluxo intenso e explosivo. Com um rugido furioso, Orthorin desferiu um golpe com o cotovelo, uma força estrondosa irrompendo ao atingir o abdômen de Silver Ash. O corpo maciço foi arremessado para longe como uma bala de canhão, lançado pelos ares com um único golpe. Ao ser arremessado de volta, o corpo de Orthorin inclinou-se para frente como se fosse cair. No instante seguinte, sua mão livre bateu com força no chão e seu corpo alto se transformou, com um movimento fluido, em uma parada de mãos com um braço só. Aproveitando o impulso, ele se lançou no ar e desferiu um chute relâmpago em direção a Oshoku. Oshoku não ficou para trás. Antes que o chute pudesse atingir o alvo, ele desapareceu num piscar de olhos, deixando apenas o vazio para trás. O golpe de Orthorin errou o alvo, a força liberada detonando no ar com um estrondo seco. No instante seguinte, Orthorin já havia recuperado a postura. Seus pés tocaram o chão e ele arrancou o martelo de guerra do solo, apoiando-o casualmente no ombro. Isso não basta, disse ele preguiçosamente. Esforce-se mais. Me entretenha um pouco mais. Caso contrário. Sua voz fez uma pausa, um sorriso perverso se formando no canto de sua boca. Vou matar vocês dois. Capítulo 281. Enquanto Orthorin proferia suas ameaças com arrogância, Oshoku já havia reaparecido ao lado de Silver Ash. O enorme Silver Ash não era assim à toa. Apesar de ter feito uma careta após receber a cotovelada de Orthorin, ele esfregou a barriga e se levantou rapidamente. Aquilo foi algo. Realmente algo. Não vai ser fácil lidar com aquele cara. Silver Ash esfregou a barriga e limpou um rastro de sangue do canto da boca antes de falar. A voz de Oshoku era profunda e ponderada. Ele deve ter herdado o corpo de aço de Lilin. Combinado com aquela inexplicável armadura relâmpago e seu formidável Aki, romper suas defesas será complicado. Deixe comigo, declarou Silver Ash imediatamente. Eu cuido da defesa dele. Você só precisa se concentrar em criar uma brecha para mim. Assim que as palavras foram ditas, Silver Ash empunhou seu machado de batalha. Desta vez, segurou o cabo com as 2 mãos em vez de uma, abaixando ligeiramente a postura enquanto respirava fundo. À medida que a respiração enchia seu abdômen, a estrutura já imponente de Silver Ash inchou ainda mais. Sua pele se contraiu como aço, ficou vermelha como um pimentão e começou a expelir vapor quente. Agora, olhando para o rosto de Silver Ash, suas pupilas haviam se contraído consideravelmente. O branco de seus olhos estava agora manchado por veias vermelhas e injetadas de sangue, e até mesmo seus cabelos estavam eriçados. Claramente, ele havia entrado em um novo estado. Como parceiro de longa data de Silver Ash, Oshoku sabia exatamente o que isso significava. Silver Ash havia canalizado sua força em uma fase explosiva, uma força aterradora. Com sua imensa força, romper as defesas daquele sujeito, Orthorin, não deveria ser problema algum. Ao longe, Orthorin não demonstrava qualquer sinal de perseguição. Em vez disso, permanecia de pé, apoiando seu martelo de guerra no ombro, observando a cena com grande interesse. Ele estalou os lábios. Oh meu Deus, oh meu Deus! Será que estamos ficando sérios? Velocidade é poder e, inversamente, quando o poder é suficiente, a velocidade não precisa ficar para trás. Nesse instante, o Aki da observação de Silver Ash se fixou em Orthorin. Com uma onda de força vinda de seus pés, o chão se estilhaçou instantaneamente. Assim que a primeira pedra rachada ricocheteou para cima, sua figura avançou em direção a Orthorin como um trem em alta velocidade. A força explosiva foi tão intensa que num piscar de olhos, ele apareceu diante de Orthorin. Empunhando o machado com ambas as mãos, ele o brandiu com toda a sua força. Orthorin brandiu seu martelo de guerra horizontalmente, bloqueando o golpe para cima como se estivesse avaliando a força do Silver Ash. No instante seguinte, o machado de batalha atingiu o martelo de guerra de Orthorin. O impacto fez com que as pernas de Orthorin perfurassem o chão instantaneamente, abrindo um grande buraco. Então, a força brutal percorreu o martelo de guerra até seus braços. O poder repentino e monstruoso enviou uma onda de choque pelos braços de Orthorin, paralisando-os e quase fazendo soltar o martelo. Os efeitos da Riki no Mi eram verdadeiramente aterrorizantes. Com esse único golpe, Orthorin pôde confirmar que Silver Ash não estava apenas se gabando antes. Essa força explosiva superava até mesmo o poder divino inato de Charlotte Linlin. Enquanto Silver Ash imobilizava Orthorin, a figura de Oshoku materializou-se atrás dele no mesmo instante. Sua longa espada, emanando aqui do conquistador, desceu em direção à nuca de Orthorin, como se pretendesse decapitá-lo. Dessa vez, Orthorin não podia se dar ao luxo de nenhuma exibição extravagante. No instante em que Oshoku apareceu, Orthorin abandonou sua luta contra o Silver Ash. Um relâmpago emanou de seu corpo e com um baque, ele desapareceu de sua
posição original. No instante seguinte, o golpe de Oshoku errou o alvo. O enorme machado de batalha de Silverash caiu com força brutal, rachando a terra. O golpe foi devastadoramente poderoso. Um único movimento abriu uma profunda fissura de centenas de metros no chão, como se o Silverash tivesse partido a própria terra em duas. Toda Shinozu estremeceu. Sem tempo para se deleitar com seu próprio poder, Silverash rapidamente puxou o machado de batalha do chão e o segurou horizontalmente à sua frente. Fiel à sua natureza, o raio deslumbrante transformou-se instantaneamente em um pilar de energia, atingindo em cheio a lâmina do Silverash. A energia abrasadora parecia determinada a derreter o machado em ferro fundido, mas o Haki do Silverash protegeu a arma, frustrando a tentativa de Ortoren. Simultaneamente, no instante em que o relâmpago brilhou, Oshoku já havia mirado novamente na posição de Ortoren. Com o teletransporte, ele igualou sua velocidade, reaparecendo atrás de Ortoren mais uma vez para desferir outro golpe cortante. Contudo, os dois pareciam se mover e se confundir como fantasmas. No instante em que a lâmina de Oshoku atacou, um arco crepitante de relâmpago cortou o ar. A figura de Ortoren surgiu atrás de Oshoku, sua mão estendendo-se para agarrar o ombro do guerreiro. Contra uma potência de teletransporte como essa, a contramedida mais simples era apoderar-se de seu corpo, neutralizando, assim, sua maior vantagem. Mas Oshoku estava bem ciente de suas próprias fraquezas. No instante em que Ortoren desapareceu de sua vista, suas habilidades se ativaram. Então, aqueles que ainda estavam vivos para observar o campo de batalha testemunharam um espetáculo verdadeiramente de tirar o fôlego. Ondulações no espaço e raios riscaram o céu, explodindo rapidamente como pinceladas, pontilhando instantaneamente os céus com um padrão denso e intrincado. A olho nu, já não era possível acompanhar Ortoren e Oshoku. Em meros instantes, eles trocaram de posição centenas de vezes, sem que nenhum dos dois conseguisse levar a melhor. Quanto a Silverash, ele agora se assemelhava a um guerreiro desajeitado, parado no chão com seu machado de batalha erguido. Sua cabeça balançava para cima e para baixo enquanto ele olhava para o céu, seu Haki da observação lutando para acompanhar Ortoren. Intervir era impossível. Ele nem sequer conseguia mirar em um alvo. Longe dali, no navio de guerra, Gion observava a cena se desenrolar, um suor frio brotando instantaneamente em sua testa. Uma expressão grave nublou seus olhos enquanto ela murmurava: Oshoku é realmente aterrorizante. Nessa velocidade, eu simplesmente não consigo acompanhar. E não conseguir acompanhar significava uma coisa: se ela enfrentasse Oshoku em um duelo individual, a derrota era certa. Ishu também franziu a testa, embora não se sentisse tão impotente quanto Gion. Ele murmurou baixinho: não consigo acompanhar sua velocidade, mas minhas habilidades podem desacelerá-lo. Ao mesmo tempo, meu Haki da observação deve ser capaz de rastreá-lo. Em termos de esgrima pura, Ishu não era tão forte quanto Gion. No que diz respeito ao Haki do armamento, provavelmente eram equivalentes. Mas quando se tratava de Haki da observação, Ishu era absurdamente superior. Enquanto os dois conversavam, o céu parecia completamente saturado por Ortoren e Oshoku. Seu campo de batalha desceu rapidamente, transferindo-se para o solo de Ashinozu, onde uma disputa de velocidade se desenrolou. Instintivamente, Silverash recuou alguns passos, encostando o corpo em uma parede espessa e intacta. Seu olhar vigilante percorria a frente do prédio de um lado para o outro. Se alguém observasse Ashinozu inteiro de cima naquele momento, veria pontos de explosão surgindo aleatoriamente em todas as direções: norte, sul, leste e oeste. Cada ponto de explosão marcava o instante em que Ortoren e Oshoku se materializavam e colidiam. Muitas vezes, antes que a poeira de uma explosão baixasse, dezenas de outras irrompiam simultaneamente. Por um instante, parecia que todo o subterrâneo de Ashinozu estava repleto de minas terrestres que detonavam continuamente. Não é de admirar que, na história original, Oshoku tenha conseguido manter seu poder em Ashinozu por décadas sem ser deposto. Ele havia conquistado seu próprio espaço sob o domínio dos Yonkou do Novo Mundo. Com uma velocidade tão assustadora, poucos em todos esses mares poderiam realmente ameaçá-lo. Essa velocidade também refletia os sentidos aguçados de Oshoku. Consumir uma Akuma no Mi como essa não lhe conferia o nível de poder que Oshoku possuía. Sua capacidade de levar sua velocidade a tais extremos demonstrava que seus reflexos conseguiam acompanhar o poder da fruta. Outros que possuíssem essa habilidade talvez não alcançassem o que Oshoku havia alcançado. Enquanto isso, em meio às ruínas de um pequeno prédio de 2 andares na beira do cais, Shanks estava sentado com os olhos bem fechados. Contudo, sua expressão severa deixava claro que ele não estava descansando. Ele estava canalizando um certo poder. Era o Haki da observação, o poder de prever o futuro. No instante seguinte, os olhos de Shanks se abriram de repente. Agora, antes mesmo que as palavras tivessem se dissipado, uma onda avassaladora de Haki do Conquistador irrompeu de seu corpo, lançando-se diretamente em direção ao seu alvo. Naquele exato instante, a figura de Oshoku surgiu diante de Silverash. Imediatamente depois, Ortoren se transformou em um raio perseguindo-o. Mas assim que Oshoku desapareceu novamente e Ortoren estava prestes a continuar a perseguição, o Haki do Conquistador de Shanks o atingiu com precisão cirúrgica. A força avassaladora atingiu o corpo de Ortoren. Por um instante, os movimentos de Ortoren congelaram. Essa pausa foi fugaz, um mero piscar de olhos, imperceptível para observadores comuns. Mas para Silverash, sempre vigilante, isso era mais do que suficiente. Essa foi a abertura. Seu machado de batalha assobiou para cima. Naquele instante, pareceu que o próprio ar à sua frente se estilhaçou, o próprio espaço se despedaçou. Quando Silverash atacou, Ortoren já havia se livrado do Haki do Conquistador, mas era tarde demais para se esquivar. Ele só conseguiu erguer o braço para proteger o lado, seu Haki e poder estrondoso se fundindo em uma armadura, tentando resistir ao golpe do Silverash. Então, o golpe do Silverash lançou Ortoren pelos ares. Imediatamente depois, uma figura saltou do chão como se antecipasse aquele exato momento. Uma longa espada desembainhou, relâmpagos negros crepitando junto à sua entrada, seu Haki irradiando com uma força avassaladora. Kamuzari. Era ninguém menos que Shanks. O golpe terrível desferido por aquela lâmina não hesitou nem um pouco, atingindo Ortoren com precisão cirúrgica no ar, engolfando-o por completo. Capítulo 282. Um golpe furioso e selvagem arremessou Ortoren do céu direto para o chão. Uma cratera gigantesca se abriu instantaneamente com fumaça e destroços voando por todos os lados. No navio de guerra, Ishu e Gion ficaram paralisados em choque.
Ruiva. A fúria brilhou nos olhos de Gion enquanto ela gritava. Aquele desgraçado ruivo, sem o menor senso de decência. Ele também estava se escondendo nesta ilha e ainda lançou um ataque surpresa. Ao mesmo tempo, Oshoku finalmente interrompeu seu teletransporte contínuo em alta velocidade. No instante em que seus pés tocaram o chão, o suor já escorria pelo seu rosto. Era óbvio que aquele tipo de rajada de potência máxima não era algo que ele pudesse usar levianamente. Outro especialista? Oshoku olhou para o homem ruivo que desceu do céu e pousou sobre ruínas distantes. Após uma breve pausa, sua sobrancelha se ergueu. Aquele pirralho do navio do Roger. Ele já chegou a esse nível? Machado prateado empunhava seu enorme machado, o olhar fixo em Shanks com igual cautela. Mesmo que aquele homem tivesse acabado de emboscar Urtoren, isso não significava que ele fosse alguém em quem pudessem confiar. Afinal, o fato de ele ter aparecido em Ashinozu sem emitir um som já dizia muito. Shanks brandiu seu meito, Griffon, e olhou na direção de Oshoku e Silverashé. Não estou com vontade de explicar nada agora, disse ele calmamente. Mas pelo menos por enquanto temos um inimigo em comum, não é? Ao mesmo tempo, a densa poeira se dissipou lentamente. O martelo de guerra de Urtoren jazia solitário no chão, enquanto seu corpo imponente estava estendido no fundo da cratera, com os membros abertos. Poças de sangue vermelho escuro já se acumulavam ao seu redor. No navio de guerra, Gion viu isso e perdeu completamente a compostura. Um olhar assassino brilhou em seus olhos. Vou matar aquele desgraçado. Ela parecia pronta para agir imediatamente, mas naquele instante, Ishu pareceu pressentir que algo estava errado. Ele estendeu a mão e a colocou no ombro de Gion. Espere. Urtoren não está certo. Bu. De dentro da cratera, o corpo de Urtoren estremeceu subitamente. Um gemido baixo, carregado de dor, escapou de seus lábios. Lentamente, ele se levantou do chão. Seu estado era inegavelmente deplorável. O braço esquerdo que ele usará para bloquear o ataque de Silverashé estava aberto por um corte de quase meio metro de comprimento. A carne rasgada se abriu, revelando o osso grosso por baixo, uma visão horripilante. Não só isso, mas seu ombro traseiro apresentava outro ferimento terrível, igualmente profundo, com sangue jorrando sem parar. Um lampejo de dor cruzou o rosto de Urtoren. Ele mal conseguia se lembrar da última vez que havia sofrido ferimentos tão graves. Ele examinou o braço cuidadosamente. Sem fraturas, sem quebras. Ainda conseguia se mover. Ele ainda consegue usar esse braço depois de tudo isso. Silverashé olhou para ele incrédulo. É isso que significa ser um almirante? Após receber um golpe poderoso de Silverashé e em seguida, o Kamuzari de Shanks, Urtoren ainda conseguiu se levantar tão rapidamente. O pensamento causou um arrepio profundo na espinha de Silverashé. Urtoren ergueu a cabeça e olhou para Oshoku e os outros. Seu olho esquerdo estava completamente injetado de sangue, e sangue escuro escorria do canto de sua boca, dando-lhe uma aparência feroz, quase monstruosa. Ruiva. Seu olhar se fixou em Shanks com irritação evidente em sua voz. Graças a você, meu quadro clínico voltou a piorar. Espero que você não se arrependa disso depois. Shanks franziu a testa, claramente confuso com o que Urtoren queria dizer. Mas num instante nebuloso, uma lembrança veio à tona. O primeiro encontro deles, na ilha Whole Cake dos piratas da Big Mom, durante o roubo do Hold Poneglyphoneglyphoneg de Charlotte Linlin. Naquele dia, Urtoren estava completamente desprovido de razão, como uma fera selvagem. Naquele dia, seu braço fora estilhaçado por um único golpe de martelo. Você só pode estar brincando, murmurou Shanks, engolindo em seco. Oshoku e Silverashé não faziam ideia do que os dois estavam falando. Antes que pudessem perguntar, o outro olho de Urtoren lentamente ficou carmesim. Ao mesmo tempo, seus cabelos castanhos começaram a crescer a uma velocidade surpreendente, caindo até a cintura num piscar de olhos. Sua cor mudou na mesma velocidade, como se banhada pela luz do luar, transformando-se num prateado puro e radiante. Oshoku e Silverashé não eram piratas ignorantes de regiões remotas. Ao verem isso, ambos gritaram ao mesmo tempo. Forma do leão da lua. Oshoku olhou imediatamente para o céu. Nuvens escuras cobriam o firmamento, mas era claramente dia. Não havia lua alguma. Não havia nada por perto que se assemelhasse a um. Como ele havia entrado no estado da forma do leão da lua dessa maneira? No instante em que os olhos de Urtoren ficaram completamente vermelhos como sangue, os últimos vestígios de racionalidade desapareceram dele. Seu corpo, que antes tinha pouco mais de 3 metros de altura, inchou para quase 5. Os músculos saltavam e rasgavam suas roupas, irradiando um poder selvagem e violento. Suas unhas se alongaram, transformando-se em garras, e seus dentes se remodelaram em presas ferozes. Ele tinha toda a aparência de uma fera selvagem. Completamente transformado, Urtoren jogou a cabeça para trás e soltou um rugido estrondoso. A onda de choque rompeu de seu corpo, varrendo instantaneamente toda a fumaça e poeira restantes. No instante seguinte, sua figura desapareceu de vista. Shanks sentiu imediatamente o perigo mortal. Sem hesitar, impulsionou-se para fora do chão e recuou da área. Quase no mesmo instante em que se esquivou, a forma bestial de Urtoren surgiu onde ele estivera. Um único soco atingiu o chão, e as ruínas desmoronaram num instante, a força avassaladora reduzindo pedra e escombros a pó fino. Uma vaga. Um brilho intenso passou pelos olhos de Machado prateado. Ele impulsionou-se do chão e saltou no ar, surgindo acima de Urtoren enquanto desferia um golpe brutal com seu machado. No instante seguinte, Urtoren ergueu um braço. Revestido de haki, ele bloqueou o golpe de frente. Bum! O chão sob os pés de Urtoren afundou mais uma vez, mas seu corpo não vacilou nem um pouco. O machado de batalha de Silverashé foi parado pelo dorso da mão de Urtoren. A força da qual Silverashé tanto se orgulhava não conseguiu subjugá-lo. Com um movimento brusco do braço, Urtoren desviou o machado, mas não seguiu em frente com Silverashé. Seu nariz se contraiu, como se tivesse captado um cheiro, e seu olhar imediatamente se fixou no ruivo que acabará de pousar. Com um impulso poderoso, ele avançou diretamente atrás dele. Você só pode estar brincando. Ele está me perseguindo? Shanks murmurou baixinho. Mesmo assim, sua resposta foi imediata. O haki do conquistador se enrolou em torno de Griffon, enquanto ele o brandia diretamente contra Urtoren. O golpe era afiado como uma navalha, relâmpagos negros crepitando ao longo de sua borda. Envolto em haki do conquistador, parecia capaz de rasgar o próprio espaço.
Ortorin não se esquivou. Em vez disso, ele avançou direto para cima dela. Ele abriu os braços para trás, ganhando impulso, e mergulhou de cabeça para frente. Isso mesmo. Ele nem tentou bloquear com os braços. Ele foi para cima com a cabeça. No instante seguinte, Griffon e os chifres no topo da cabeça de Ortorin colidiram a menos de meio metro de distância. Uma violenta colisão de Aki do Conquistador irrompeu. As nuvens escuras acima foram rasgadas num instante, despedaçadas pela pressão avassaladora. A onda de choque resultante engoliu tudo ao redor, achatando uma área de centenas de metros de largura. Até mesmo o próprio solo foi arrancado, removido camada por camada. A onda de choque atravessou a Shinozu por completo e avançou em direção aos mares circundantes. Navios no porto foram virados, um após o outro. O próprio oceano parecia incapaz de suportar a pressão, sua superfície afundando de 3 a 4 metros em um instante. A água do mar deslocada foi impulsionada para fora pela onda de choque, convergindo rapidamente e transformando-se em um tsunami gigantesco que se espalhou em todas as direções. Este foi um confronto entre usuários de Aki do Conquistador de alto nível. No momento em que o tsunami estava prestes a engolir os navios de guerra, Ishu desembainhou seu bastão-espada. Uma força gravitacional brutal emanou, comprimindo as ondas e protegendo a frota da marinha. Tudo isso aconteceu em apenas 3 a 5 segundos. O rosto de Shanks estava vermelho, seus braços tremiam. Um brilho feroz reluziu em seus olhos, mas era óbvio que ele estava ficando sem forças. No instante seguinte, a pressão se estilhaçou. A trompa de Ortorin atingiu Griffon em cheio, e a força descomunal e desproporcional fez a espada voar das mãos de Shanks. Não havia tempo para desviar. Assim que a lâmina deixou sua mão, Shanks cruzou os braços em frente ao peito, o Aki pulsando enquanto se preparava para o combate. Então ele foi arremessado pelos ares pela investida impetuosa de Ortorin. Ele não voou muito longe, apenas algumas dezenas de metros, porque foi impulsionado rente ao chão. Quando atingiu o solo, a terra se estilhaçou sob seus pés. Seu corpo rolou como um tambor por mais 40 ou 50 metros, abrindo uma vala profunda antes de finalmente parar. Ortorin não lhe deu qualquer chance de se recuperar. No instante em que Shanks parou, Ortorin atacou novamente, avançando como um touro enfurecido. Shanks tentou se esquivar, mas já era tarde demais. Seus braços tremiam. O último impacto já havia causado fraturas nos ossos dos braços e esmagado 2 costelas. Nesse instante, Silverchair se colocou à sua frente. Eles finalmente haviam conseguido um aliado poderoso, e um que claramente priorizava o ataque avassalador em detrimento da defesa. Não havia como ele deixar Ortorin eliminá-lo com um único golpe. Silverchair permaneceu firme, com as mãos vazias, sem sinal de seu característico machado de batalha. Não me subestime, seu desgraçado. Com aquele rugido, sua estrutura já enorme inchou ainda mais, rivalizando agora com o tamanho de Ortorin. Um vapor denso emanava de seu corpo, seus olhos estavam vermelhos e flamejando em um vermelho vivo. Enquanto Ortorin se lançava em sua direção, Silverchair estendeu os braços e agarrou os chifres gêmeos no topo da cabeça de Ortorin. Bum! A força violenta da colisão lançou Shanks para longe. Os pés de Silverchair deslizaram para trás enquanto Ortorin continuava a avançar, empurrando-o por mais de 10 metros no chão. Essa distância por si só fez com que as pernas de Silverchair afundassem na terra, enterrando-as até os joelhos. A ilha inteira tremia incessantemente. Foi uma demonstração aterradora do que acontece quando 2 monstros de força bruta colidem frontalmente. Capítulo 283. As pernas de Silverchair estavam profundamente enterradas no chão. Confiando na força aterradora concedida pela Riki no Mi, ele conseguiu resistir aos ataques de Ortorin em sua forma do leão da lua. No instante seguinte, Oshoku apareceu acima de Ortorin. Enquanto sua longa espada descia, ele gritou furiosamente. Silverchair, você está louco? Por que está agarrando os chifres dele? Antes que a lâmina pudesse cair, uma coluna de relâmpagos irrompeu do corpo de Ortorin e disparou direto para o céu. Sem nenhuma resistência especial, Oshoku não ousou trocar golpes com Ortorin. Ele imediatamente mudou de estratégia e desapareceu mais uma vez. Silverchair agiu por impulso. Depois de levar uma bronca, ele finalmente pareceu recobrar o juízo. Em que diabos eu estava pensando ao agarrar os chifres dele? Naquele instante, a presença avassaladora de Ortorin o abalou tanto que ele o tratou como um touro enfurecido. Mas Ortorin na verdade não estava em forma de besta. Nesse momento, Silverchair estava segurando os chifres de Ortorin, mas as mãos de Ortorin estavam completamente livres. Não havia como se esquivar agora. Suas pernas estavam presas ao chão, e a distância era muito curta. Quando Silverchair percebeu seu erro, o punho pesado de Ortorin, repleto de poder aterrador, já havia atingido seu rosto em cheio. Com um único golpe, seu osso nasal se desfez, seu rosto inteiro afundando e se deformando. A força arrancou suas pernas do chão e seu corpo foi arremessado a dezenas de metros de distância, caindo com violência em uma pilha de escombros. Ele ficou ali completamente imóvel. Em circunstâncias normais, após desferir um golpe tão devastador, Ortorin teria intensificado o ataque. Mas naquele momento, ele não tinha o menor interesse em Silverchair. Sua mente estava ocupada com apenas um pensamento. Mate Shanks. Após derrotar Silverchair com um único soco, o olhar vermelho-sangue de Ortorin imediatamente se fixou em Shanks, que acabará de se levantar ao longe. Com outro rugido selvagem, relâmpagos crepitaram pelo corpo de Ortorin. Num piscar de olhos, ele já estava diante de Shanks, desferindo um soco direto no rosto dele. Shanks não teve tempo de se esquivar. Esqueça o estilo. Assim que o punho de Ortorin o atingiu, ele abaixou o corpo. A onda de choque do soco passando por cima de sua cabeça enquanto os ataques subsequentes de Ortorin se sucediam sem pausa. No instante em que Shanks se agachou, Ortorin ergueu o joelho. Um suor frio brotou nas costas de Shanks. Ele se jogou no chão e rolou para o lado em uma luta desesperada, mal conseguindo se esquivar do golpe. Enquanto isso, nos cais do porto, Beckman observava o campo de batalha, onde o quase frenético Ortorin subjugava Shanks de forma esmagadora. Ele engoliu em seco e disse: Eu costumava ouvir Shanks falar sobre como aquele cara era incomparável. Agora eu realmente vejo. Isso é ruim. Mesmo que Shanks tenha tentado superestimar sua força ao máximo possível, é claro que ele ainda errou na avaliação. Os verdadeiros pesos pesados dos fuzileiros navais nem entraram ainda, e o primeiro ataque surpresa não feriu Ortorin gravemente nem o tirou da luta. Se isso continuar, as coisas vão ficar feias. Yasop, leve Lucky Rose e os outros e prepare o navio. Eu vou apoiar Shanks. A expressão de Yasop era sombria.
Falhar em lidar com Ortoren ali significava que eles realmente haviam criado um inimigo para ele. Suas perspectivas no novo mundo agora pareciam desoladoras. Absolutamente miserável. Quando chegaram a Shinozu, o plano não era se rebelar pisando em Oshoku e Silverashé. Como diabos as coisas chegaram a essa situação? Por outro lado, Shanks escapou por pouco de vários golpes pesados de Ortoren, mas ainda assim não conseguiu criar distância. Ele estava preso em uma situação extremamente perigosa, especialmente porque Ortoren havia derrubado sua espada durante a primeira troca de golpes. Agora ele estava numa situação embaraçosa. Contra-ataque. Desarmado, ele não conseguiu romper as defesas de Ortoren de forma alguma. No momento em que Ortoren estava prestes a desferir o próximo golpe, um tiro ecoou. A dezenas de metros de distância, Beckman disparou um projétil que atingiu Ortoren em cheio no ombro. A bala, revestida com a ki de Beckman, possuía um poder tremendo. Embora não tenha conseguido penetrar a defesa de Ortoren, foi o suficiente para desequilibrá-lo ligeiramente, dando a Shanks a abertura necessária para se esquivar do soco mais uma vez. Ao mesmo tempo, Oshoku apareceu bem ao lado de Shanks, agarrou seu braço e desapareceu num instante. Ele reapareceu ao lado de Shanks, puxando Griffon consigo. Shanks imediatamente desembainhou sua espada e disse: "Obrigado." A expressão de Oshoku, no entanto, era sombria. Aquele cara, parece que ele perdeu um pouco da sanidade, mas se tornou ainda mais assustador. Shanks soltou um suspiro e disse, também com um suspiro: "Suas habilidades físicas já eram assustadoras por si só. Some a isso a forma do leão da lua da tribo Min, que aumenta ainda mais sua força física, e nesse estado, nem mesmo Barba Branca seria capaz de subjugá-lo." Felizmente ele perdeu a sanidade, então seu uso da Goru Goru no Mi é extremamente rudimentar. Se ele conseguisse se controlar nesse estado, provavelmente seria o mais forte do mundo. Ao ouvir isso, Oshoku praguejou irritado. Droga! Que diabos há de errado com Linlin? Um monstro como esse acabou nas mãos dos fuzileiros navais. Após a breve troca de palavras, Shanks visivelmente se recompôs. O leve tremor em seu braço finalmente cessou. Enquanto isso, o ataque descontrolado de Ortoren estava levando Beckman ao limite, deixando-o quase sem ar. Parecia que um arranhão o feriria e um golpe certeiro o mataria instantaneamente. Se os ataques de Ortoren tivessem sido um pouco mais estruturados, ou se Beckman não fosse ágil o suficiente, a luta teria terminado com um único golpe. Em meio às ruínas, Silverashé finalmente se livrou da tontura. Com a mão no nariz e sangue escorrendo entre os dedos, cambaleou e se levantou. Você tinha que admitir. Esse cara era um verdadeiro monstro físico. Depois de levar vários golpes pesados de Ortoren de frente, ele ainda conseguia ficar de pé. Só isso já dizia tudo. Antes que Silverashé pudesse se recompor completamente, Oshoku e Shanks surgiram ao seu lado num instante. Oshoku falou imediatamente: "Neste momento, você é o único que pode enfrentá-lo de frente. Aguente mais um pouco. Encontraremos uma maneira de ferir Ortoren gravemente." "Droga!" cuspiu Silverashé e acrescentou: "Não consigo segurá-lo por muito tempo. É melhor vocês dois darem conta do recado." "Beckman!" gritou Shanks. Beckman nem sequer virou a cabeça. Seus pés escorregaram enquanto ele rolava preguiçosamente, assim como Shanks fizera antes, escapando por pouco do ataque de Ortoren. No instante seguinte, o golpe de Shanks já havia atingido o alvo. Ortoren manteve-se feroz. Com um movimento casual do braço envolto em aqui, ele estilhaçou o golpe que se aproximava bem à sua frente. No instante seguinte, Silverashé já havia avançado e desferido um soco direto no peito de Ortoren. A força do golpe era tudo menos insuficiente. O soco fez Ortoren cambalear para trás 2 passos. Ao mesmo tempo, Oshoku avançou rapidamente para o lado de Ortoren mais uma vez. Desta vez, ele havia aprendido a lição. Sua longa lâmina desceu em um ângulo cruel, mirando diretamente na ferida no braço de Ortoren, claramente com a intenção de decepar o osso. Após receber o poderoso soco de Silverashé, Ortoren ainda não havia dissipado a energia do impacto em seu corpo. Somado à sua falta de racionalidade, parecia realmente que ele não conseguiria se esquivar do golpe. Mas naquele exato momento, uma força gravitacional invisível envolveu a todos repentinamente. Até mesmo Ortoren cambaleou, quase perdendo o equilíbrio. Pego completamente de surpresa, Oshoku não conseguiu suportar a pressão. Seu corpo foi arremessado contra o chão. Quando estava prestes a ser esmagado, sua habilidade se ativou e ele desapareceu do campo de batalha num piscar de olhos. Assim que Oshoku desapareceu, a força gravitacional se dissipou tão repentinamente quanto surgiu. No mesmo instante, uma figura surgiu de trás de Ortoren com uma velocidade surpreendente, aparecendo bem em frente a Silverashé. Era Gion. Compira já estava desembainhada em sua mão, a lâmina reluzindo com um brilho gélido e cortante enquanto ela desferia um golpe ascendente em arco diagonal. O golpe estava prestes a arrancar a cabeça de Silverashé antes que ele pudesse reagir. Bang! Um tiro ecoou. A bala de Beckman atingiu a lâmina de Gion com precisão cirúrgica. Aquele único instante foi suficiente. O corpo enorme de Silverashé recuou, escapando por pouco da lâmina dela. Mas no instante seguinte, o sangue jorrou de seu peito e um profundo corte surgiu em seu torso. Pressão do vento. Machado Prateado não teve tempo para refletir sobre isso. Rapidamente recuou mais 2 passos, abrindo novamente a distância. Gion, no entanto, não prosseguiu. Depois de forçar Silverashé a recuar com uma única troca de golpes, ela deu 2 passos para trás e se moveu para o lado de Ortoren. Em algum momento, uma seriga grossa apareceu em sua mão. Ela enfiou a agulha diretamente na ferida no braço de Ortoren e, sem hesitar, injetou toda a dose em seu corpo. Ortoren pareceu reconhecer Gion instintivamente. Ele não resistiu nem se esquivou, permitindo que ela aplicasse a injeção sem resistência. Ao mesmo tempo, Ishu desceu de cima, aterrissando do outro lado de Ortoren. Ainda bem que tínhamos o remédio do Dr. Vegapunka, disse ele calmamente. Se tivessem deixado ele continuar causando destruição daquele jeito, a Shinozu provavelmente não teria resistido. Eles de fato vieram para aniquilar o grupo de Oshoku, mas afundar a Shinozu em si nunca fez parte do plano. Este lugar deveria ser deixado para Moria e usado como um futuro centro comercial. Destruí-lo completamente teria causado inúmeros problemas. E de fato, fez jus ao nome do Dr. Vegapunka. Após aquela única injeção, a aura selvagem ao redor de Ortoren se dissipou rapidamente.
Seus longos cabelos branco-prateados começaram a recuar, e a luz carmesim em seus olhos se apagou, como se sua sanidade finalmente tivesse retornado. Isso doeu, Gion, disse Ortoren em voz baixa. Ao ouvir sua voz, Gion sorriu, sabendo que ele havia voltado a ser ele mesmo. Não sou profissional da área médica, respondeu ela. Então, uma mão áspera é compreensível. Nesse momento, Shanks, Beckman, Silverchair e Oshoku estavam de frente para Ortoren, Ishu e Gion, separados por dezenas de metros. Em contraste com a postura relaxada de Ortoren e dos outros dois, o grupo de Oshoku exibia expressões extremamente sombrias. Afinal, mesmo um único Ortoren já os havia levado ao limite. Agora, os melhores combatentes dos fuzileiros navais também haviam entrado na batalha. A pressão era insuportável. Capítulo 284. Como devemos organizar isso? Perguntou Isha em voz baixa. Ortoren girou os ombros. O movimento repuxou seus ferimentos, fazendo sangrar ainda mais. Mas ele não se importou nem um pouco. Com um sorriso feroz, ele disse: deixem aquele ruivo desgraçado comigo. Vocês dois podem dividir o resto. Oshoku e Silverchair não são adversários fáceis, disse Gion, com a mão apoiada no cabo de compira. E além disso, tem o vice-capitão dos piratas do ruivo. Não vai ser simples. A atuação anterior de Ortoren pode ter parecido extremamente dominante, chegando a enfrentar 3 ou 4 pessoas sem ficar para trás. Isso porque ele realmente quebrou todos os padrões. Ele conseguia atacar, resistir, mover-se rapidamente e tinha uma resistência física assustadora. Um jogador completo perfeito. Mesmo assim, os ferimentos em seu corpo não eram brincadeira. O próprio Ortoren poderia suportá-los, mas Gion e Ishu provavelmente não se sairiam tão bem com esse tipo de dano. Relaxe, disse Ortoren com confiança. Não vai demorar muito para lidarmos com aquele cara. Shanks era forte? Absolutamente. Mas apenas até certo ponto. Na história original, foi apenas por volta de 1516 que ele realmente alcançou o nível de um Yonkou e reivindicou seu lugar no Novo Mundo. Agora, após anos de pressão de Ortoren, ele pode estar um pouco mais forte do que estaria nesta fase, mas ainda não atingiu seu auge. Em comparação com ele, Ortoren estava muito à frente. Antes, quando Ortoren enlouqueceu completamente, se ninguém tivesse intervido para ajudar, Shanks poderia já ter sido espancado até ficar em frangalhos. A distância entre os dois lados não era grande, e Ortoren não tinha intenção de esconder seus planos. Oshoku e os outros ouviram tudo claramente. Um brilho calculista passou pelos olhos de Oshoku enquanto ele falava rapidamente. Esta é uma boa oportunidade para nós também. Ruivo, faça tudo o que puder para manter aquele cara imobilizado. Lidaremos com aqueles 2 fuzileiros navais o mais rápido possível. Assim que eles forem eliminados, liberaremos nossas mãos e enfrentaremos Ortoren juntos. É aqui que tudo será decidido. Ao ouvir aquilo, Shanks sentiu uma dor surda nos dentes. Naquele momento, ele já sentia um pouco de arrependimento, pensando que não deveria ter intervido naquela ocasião. Mas era apenas assim que ele se sentia naquele momento. Se lhe fosse dada outra oportunidade, ele sabia que faria a mesma coisa. Ele também queria ascender no Novo Mundo. Mas o bolo tinha seu tamanho limitado. Com Ortoren se tornando um almirante da marinha, era óbvio que a marinha continuaria a restringir ainda mais o espaço restante para outros piratas. E os piratas do Ruivo certamente se enquadravam entre esses outros piratas. Mesmo que não tivesse agido hoje, enquanto quisesse sobreviver no Novo Mundo, acabaria por se deparar com Ortoren novamente. E da próxima vez, não haveria Oshoku ou Silverchair para ajudá-lo. Se ele não tivesse agido agora, isso só teria significado uma morte mais lenta no futuro. Ele já havia pensado nisso há muito tempo. Foi por isso que veio a Shinozu em primeiro lugar. Queria pisar em Oshoku e subir mais alto, para ver se confiar em Shinozu poderia mudar aquele declínio inevitável. Agora, tudo o que ele conseguia dizer era que os planos nunca acompanham a realidade. Embora um traço de arrependimento persistisse, Shanks não era do tipo que se apegava a ele. Ele cortou o pensamento rapidamente, apertou o cabo da espada e disse: já que chegamos a este ponto, tudo o que podemos fazer é dar tudo de nós. No instante em que suas palavras foram proferidas, Gion e Ishu se moveram. Eles irromperam simultaneamente da esquerda e da direita de Ortoren. Ishu, confiante em sua própria força, ergueu a mão e desencadeou uma gravidade esmagadora, envolvendo instantaneamente Oshoku e Beckman. O olhar de Gion se intensificou enquanto ela avançava diretamente contra Silverchair. No instante seguinte, Oshoku, Beckman, Silverchair e os outros se dispersaram, cada um enfrentando Gion e Ishu em um combate feroz. Por outro lado, Ortoren não se apressou a atacar. Ele olhou para Shanks e disse: pensando bem, nos conhecemos há muito tempo. Achei que houvesse pelo menos alguma boa vontade entre nós. Não esperava que você fizesse essa escolha. Shanks respondeu com um toque de impotência. Se fosse possível, eu gostaria de ter sido sua amiga. Mas nunca houve uma boa oportunidade, e depois de pensar bem, percebi que no fim das contas, não poderíamos ser amigos. Ortoren deu de ombros. Não adianta falar sobre isso agora. Já que você escolheu me atacar, esteja preparado para morrer aqui. Assim que terminou de falar, raios começaram a emanar do corpo de Ortoren. Eles penetraram sua pele, condensando-se em uma densa energia elétrica que rapidamente se transformou em uma camada protetora, aderindo firmemente ao seu corpo. Shanks não foi tolo o suficiente para ficar parado assistindo Ortoren se energizar. No instante em que raios começaram a se espalhar pela superfície de Ortoren, ele se moveu, mas a armadura de relâmpago era simplesmente rápida demais. Tomou forma num piscar de olhos. No instante em que a armadura relâmpago se solidificou, o golpe de Shanks atingiu a frente de Ortoren. Sem hesitar, Ortoren liberou uma rajada de Haki de seu punho, destruindo o golpe de Shanks com um único movimento. Esse golpe marcou a retomada de sua feroz batalha. Um sorriso selvagem surgiu no rosto de Ortoren enquanto seus olhos brilhavam com um fulgor carmesim. Seu Haki da observação já havia se fixado em Shanks. Com um crepitar de eletricidade, o chão levantou poeira quando Ortoren avançou em direção a Shanks. O próprio Haki da observação de Shanks também se fixou em Ortoren, e com uma explosão de velocidade, ele recuou rapidamente. O local onde ele estivera momentos antes explodiu em poeira, o chão tremendo com a onda de choque quando o punho de Ortoren se cravou profundamente na terra. Shanks não tinha intenção de enfrentar Ortoren de frente. Ele nem sequer pensou em como derrotá-lo, sabendo muito bem que não conseguiria vencer. Seus golpes comuns não conseguiam romper as defesas de Ortoren, e em uma luta 1 contra 1, Ortoren facilmente evitaria qualquer uma das técnicas mais avançadas de Shanks, como Kamuzari. Desde o início, o único pensamento de Shanks era ganhar tempo. O resultado dessa batalha dependia inteiramente de Oshoku e Beckman conseguirem se libertar a tempo. Só preciso ganhar tempo com todas as minhas forças. Acho que consigo, não é? Pensou Shanks.
Antes mesmo que esse pensamento pudesse se consolidar completamente em sua mente, dezenas de pilares de relâmpago atravessaram a poeira, avançando diretamente em sua direção. A quantidade e a dispersão desses raios tornavam a evasão impossível. Shanks rapidamente ergueu sua espada grifo, brandindo-a em uma série de golpes rápidos, cortando cada pilar de relâmpago lançado contra ele com uma precisão afiada e crepitante. Assim que o último parafuso foi cortado, Orthorin já estava à sua frente. Orthorin juntou as palmas das mãos, os dedos abertos como garras, como se estivesse se preparando para desferir algo devastador. Um brilho intenso de relâmpago misturado com a ki girou em suas palmas. No instante em que Shanks o viu, Orthorin impulsionou os braços para frente com um violento empurrão, enviando o poder combinado do relâmpago e do Aki em direção a Shanks. Dia do Tigre. A distância era curta demais, e Shanks não conseguiu evitar. Um olhar frio e determinado cruzou seu rosto. Ele não planejava se defender. Sua espada grifo permaneceu desembainhada enquanto ele a brandia no ar em um arco gracioso. Uma avassaladora camada de Aki do Conquistador revestia a lâmina. Kamuzari! Gritou Shanks. Seu golpe rasgou o ar, atingindo o Dia do Tigre em cheio. A colisão entre o golpe e a energia do relâmpago se expandiu num instante. Mas antes que pudesse ser decidido, Orthorin se transformou num raio, aparecendo atrás de Shanks. Chute relâmpago. Um chute giratório certeiro, mirando diretamente na garganta de Shanks. O coração de Shanks deu um salto. Teria ele subestimado o Dia do Tigre, pensando que era apenas uma distração? Sem tempo para se esquivar, ele canalizou o Aki do Conquistador em seu braço, bloqueando o chute na lateral do pescoço. No instante seguinte, o poderoso chute de Orthorin atingiu o braço de Shanks. O Aki espesso se estilhaçou com um estalo alto. Uma expressão de dor cruzou o rosto de Shanks enquanto ele vacilava. Ele perdeu o equilíbrio e o chute de Orthorin o arremessou para longe. Simultaneamente, Orthorin abriu os braços, liberando outra poderosa rajada de relâmpagos. Ele bateu o pé no chão, disparando para cima como um meteoro, deixando um rastro de raios enquanto se aproximava de Shanks. Shanks, agora pairando a meio metro do chão, não conseguiu ajustar sua postura a tempo. Quando Orthorin apareceu sobre sua cabeça, Shanks cravou sua espada grifo na terra, ancorando-se e abrindo uma trincheira profunda com dezenas de metros de comprimento enquanto tentava recuperar o controle. Antes que Shanks pudesse se recompor, Orthorin desceu de cima, desferindo um golpe violento com a perna, no estilo de um machado de guerra. O machado trovejante da ira do relâmpago justo. Shanks, deixando de lado toda a dignidade, lançou-se para o lado como um animal encurralado, desesperado para escapar. No instante seguinte, uma forte rajada de vento passou por sua cintura e abdômen. Mesmo sem contato direto, a força do impacto abriu um buraco em seu estômago, rasgando carne e osso. Com um estrondo ensurdecedor, o chão se despedaçou sob seus pés. Shanks caiu com força, mas ignorou a dor causada pelos destroços que o atingiam. Rola para frente sem hesitar e deu um salto poderoso, sem olhar para trás. E de fato, no instante seguinte, o punho pesado de Orthorin atingiu o local onde Shanks acabará de rolar. Mas quando Shanks pensou ter escapado do golpe, 2 raios laser sólidos saíram dos olhos de Orthorin. Com um zumbido agudo, atingiram as costas de Shanks, atravessando-o instantaneamente e espalhando sangue carmesim no ar. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!